Olá, minha gente! Hoje é dia de live de esquenta com a Tariana Rocha sobre como superar pai e mãe narcisista. Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Maíra, eu sou educadora parental, sou mentora de mães. Eu tenho uma mentoria para mães que se chama Maternar a Criança, que eu criei há quase 3 anos atrás. Já passaram mais de 600 mães por essa mentoria, de 28 países, em 23 grupos. E eu vou abrir agora a última turma do ano, em outubro. Então, agora a gente está fazendo um aquecimento para a série dos surtos maternos, que é a série gratuita que eu entrego para vocês, que é praticamente uma degustação da mentoria, onde eu explico um pouco a abordagem que eu tenho no meu trabalho, qual que é a minha linha como educadora parental. Eu trabalho com o tema da criação consciente. E deixa eu só ver aqui que ela não conseguiu entrar. Não está conseguindo entrar? Ah, conseguiu. Que Eita, susto! peraí. Tava errado. E aí, Aê! tudo bom? Tudo bem, Maíra? Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma live. Tem uma gata aqui para fazer Opa! parte. Pronto, um rabi. Uma delas, né? Você tem várias. Uma das 7. Exatamente. Me apresentar e explicar qual que é o intuito da série, né? Porque a gente está aqui aquecendo o que vai ser a série de surtos maternos, que vai Uhum. ser vão ser 4 aulas que eu vou entregar para vocês gratuitamente, de 2 a 9 de outubro. Quem quiser se inscrever já pode digitar surtos nos comentários para poder receber a inscrição por privado lá no direct. É fácil. Se tiver dificuldade, depois a gente manda de novo, porque às vezes falha o aplicativo, a pessoa abre pelo desktop, normal. Se não chegar a mensagem, vocês reclamam. Mas vai digitando surtos para vocês entrarem na série e para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, que é importante, porque lá a gente vai colocar toda a comunicação, os avisos das lives, a reprise daqui, caso você perca ou queira rever, porque com certeza vai ser uma aula. E para quem tiver verde do tema, vai querer rever para poder repassar, porque sempre que a gente troca ideia, né, Tari? O negócio É, rende e é um perigo porque a gente esse. nunca tem hora para terminar. Exatamente, né? Então, hoje não tem um. Ai, A gente vai Deus. conversar bastante, mas que bom. É, Essa é e a nossa milésima live, mas sempre muito produtivas, as lives muito alinhadas, muito alinhados os nossos trabalhos, né? Então é sempre um prazer. Obrigada pelo convite, Maíra. exatamente, Flor. Mas peraí, só para depois. Importante lembrar que hoje é a primeira live de esquenta, que vai ser com a Tari, Uhum. que a gente vai falar de narcisismo, né? Como superar pai e mãe narcisista. Na sexta-feira, a gente vai ter uma live com a Flávia Penido, que é minha professora em trauma, parentalidade e apego. E a gente vai falar sobre como maternar sem culpa. Tá muito atrelado, porque, enfim, a gente é fruto de uma educação que faz a gente sentir muita culpa, então a gente acaba levando isso até para a maternidade também. Principalmente para a maternidade, viu? Por mais que tenham pais aqui, vocês vão me desculpar, mas esse peso é maior para as mulheres. E a gente vai entender por quê na sexta-feira. Na semana que vem, eu vou falar com a doutora Juliana Franco, que é pediatra e foi minha professora em certificação em atuação consciente para adolescentes, que a gente vai falar sobre a adolescência é resultado da infância. Então, é muito legal porque tem a ver com o que está acontecendo com o meu filho adolescente agora, por que ele está assim, por que ele mudou tanto, ou o que pode acontecer lá na frente, morro de medo da adolescência, meu filho é pequeno, o que eu faço para prevenir possíveis conflitos com meu filho adolescente. Então, tanto você que é mãe de adolescente, pai de adolescente ou pai de criança pequena, vale a pena ir. E se você é mãe de pessoas mais velhas, também vale a pena, porque vale a pena revisitar como que foi a relação que eu tive na adolescência com meu filho para entender um pouco do que tá pegando hoje, porque também tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente desiste dos pais na adolescência, é ou não é? É, Você total. sabe? Total. Tipo assim, não vejo a hora de ir embora porque é insuportável ficar nessa casa. E aí, de repente, o filho não quer saber e é legal revisitar, porque tem sempre uma possibilidade de reparação. E na sexta-feira que vem, a gente vai falar com a pediatra, a doutora Priscila Xavier, maravilhosa, sobre as temidas birras. Então, quem tem dificuldade para poder entender o que é a birra, saber como acolher a criança, qual que é o papel do adulto, como que a gente faz isso de forma consciente, respeitosa, enfim, como que funciona o cérebro da criança, o que está acontecendo no corpinho da criança nesse momento. Vai ser outra aula maravilhosa, certeza. Então, venham para essas lives de esquenta, se inscrevam aí nos surtos para poder receber todos os avisos, digitando surtos. E agora, vamos deixar essa mulher brilhar. Ai, amo receber Tariana, ela já sabe, a gente já fez um monte de lives juntas. Fazemos lives juntas desde 2019. Tá tudo lá no Pois meu é. YouTube, quem quiser maratonar e não sei o quê. A Tari já foi convidada para o podcast da Tenda Materna.
Esqueci de falar, eu sou mãe da Nara também e tenho um podcast. São dois Eu tenho a Nara que tem 8 anos. Eu moro aqui na Espanha há 12 anos. A Nara tá com 8 anos, é espanhola. Uau! Já há 12 anos, Chuchu. Antigamente eu falava menos, né? A gente vai... Pois é! O tempo passa. E eu tenho esse podcast da Tena Materna que eu faço junto com a Clarissa de Aquiara. Então, quem quiser também escutar, já tem quase 6 anos também. E ele tem 62 episódios. Acho que acabou de gravar o episódio 62, mas ainda não saiu. Okay. Tá quentinho. E vai ser sobre a criança interior também, que é o tema do segundo episódio. Enfim, e aí simplesmente apresentar a Tari, que é... agora eu perdi aqui. Psicanalista, educadora e treinadora de terapeutas. Está cada vez mais chique. A gente vai caminhando, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, eu vi uma necessidade, até porque eu não estou conseguindo atender uma enorme demanda de pessoas, de treinar pessoas para lidar com esse público de filhos de mães e pais narcisistas, né, que é o meu nicho específico aí, para terem terapeutas que têm bagagem técnica e conhecimento a respeito de tratamento de transtorno de estresse pós-traumático complexo, que saibam sobre os transtornos de fato, não de uma forma rasa, e assim eu vou ter esse prazer de, tipo, falar, gente, tá aqui uma lista de profissionais que vai te tratar com validação, no entanto, no sentido da autorresponsabilidade, que a gente não tá aqui para ficar culpando os outros e não assumindo responsabilidade, né? Pois é, eu não fui filha de mãe narcisista, nem pai narcisista, mas eu fiz o seu programa porque eu fiquei interessada como profissional em acompanhar e entender mais sobre o tema, porque era uma demanda que as mães tinham para mim quando eu criei essa página em 2017. Por isso que eu falo, comecei a fazer live com você em 2019, porque quando eu te encontrei, eu falei, sim, tipo, alguém falando de narcisismo, uma postura de autorresponsabilidade que me interessa. Então, tipo, vou me aproximar dessa mulher e vamos lá. E deu match. Isso. Logo de... Super deu match. Super deu match. Você até me indicou lá no podcast do Vênus. Eu falei, nossa, que coisa super! Ai, que linda! Só tem que vir pro Brasil. Só venha pro Brasil, que adoraria te ver lá no Vênus. Ou em qualquer outro podcast. Pois é, eu fui agora, recentemente, por 3 semanas, mas porque meu pai faleceu, né? Então, tipo, então foi aquela viagem que não era nesse astral. Claro. Então, eu teria te contatado para poder pegar o contato delas, mas tudo bem. Não. Cada coisa no seu momento. Exatamente. Vamos ver quando é que eu consigo voltar. Mas assim, o ponto, Flor, acho que a gente podia começar a live falando... Bom, primeiro que, claro, eu coloquei um monte de post sobre esse tema esses dias, e aí veio uma enxurrada de comentários, como sempre vem muito feedback, você já sabe, quem segue a Tari sabe, quando a gente fala de narcisismo, as pessoas ficam muito mexidas, e muita gente acaba se dando conta do perfil que a mãe tinha, que o pai tinha, por conta dessas postagens, né? Porque é, inclusive, uma realidade de quem cresce num ambiente com uma pessoa narcisista. Aliás, eu reparei que você trocou um pouco, né? Porque antes você falava bem especificamente com a mãe, né? A filha da mãe narcisista, e agora você está falando de sistemas familiares narcisistas, né? É interessante também, porque acho que isso é uma das perguntas que surgiu muito. Primeira dúvida que surgiu foi, bom, primeiro... Nossa, será que eu sou essa pessoa? Pelo amor de Deus, estou desesperada, porque eu não quero ser, né? Fiquei com medo, porque... Ou ao contrário, minha filha falou que eu sou e eu não estou me reconhecendo, mas estou com medo de ser. Ai, meu Deus, eu vi o vídeo, não acho que eu sou assim, mas agora fiquei com medo. Será que eu sou assim? Pelo amor de Deus, o que eu faço se eu for assim? E aí também tem a dúvida do tipo... Tô achando que minha mãe era assim, como é que eu faço para identificar? Ou seja, como que a gente pode descrever o que é o narcisismo? Como que nasce o narcisismo? E se é uma coisa que realmente não tem solução, assim, sabe? Não tem como sair disso, porque fica com essa impressão, né? Tem muito do que se fala. Eu percebo muitos perfis reclamando do uso desse termo de um jeito assim, agora ficou na moda falar de narcisismo, tá todo mundo falando sobre isso, agora tudo é resposta assim, porque minha mãe era narcisista. E aí, até que ponto eu posso ou não identificar, né? Tipo, aí falar, realmente, minha mãe era narcisista. Não, minha mãe tinha traços narcisistas. Mas não quer dizer que ela fosse. Mas o que significa, entendeu? Enfim, como que a gente pode aclarar um pouco isso, trazer um pouco de esclarecimento para isso, para poder trazer essa informação principal para quem está aqui agora. Beleza, pessoal, muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, todos vocês. Então, vamos lá. Conforme a gente foi fazendo lives ao longo dos anos, foi existindo uma mudança cultural.
Porque as pessoas conhecem de narcisismo de um jeito hoje que não conheciam na nossa primeira live. Isso criou uma mudança também na percepção das pessoas e algumas outras coisas aconteceram nesse meio tempo que eu vou tentar atualizar vocês aqui. Vou tentar trazer as informações mais atualizadas que eu tiver a respeito desse assunto. Antigamente, a gente falava muito assim, se você pensa que você é narcisista, você provavelmente não é. Isso já não é mais verdade. Isso já não é mais verdade. É frequente, todos os dias entra em contato comigo alguém que ou já está diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista ou está buscando um diagnóstico. Já estamos no momento cultural onde as pessoas têm tanta informação na internet que as pessoas estão conseguindo não só achar que elas são quando elas não são, isso acontece também em grande parte das vezes, ok? Mas também estão conseguindo diagnósticos e estão conseguindo se identificar no perfil. Independente. Diagnóstico? Como se procura? Olha, normalmente quem vai te dar um diagnóstico é um psiquiatra ou a forma mais realista, honestamente, é em terapia. Porque como que funciona um processo diagnóstico? Você tem que fazer muitas sessões com aquele indivíduo. Você tem que fazer toda uma exploração do histórico de vida daquela pessoa. Em alguns processos diagnósticos, você fala até com membros da família e tal. Então, quando um terapeuta tem conhecimento de transtorno de personalidade, e ele faz sessões com o indivíduo durante, sei lá, uns meses, alguma coisa assim, mas até depois de um ano, o terapeuta que tem esse conhecimento pode identificar isso em sessão. Né? Então, a forma mais realista é a pessoa que vai passar mais tempo com aquele paciente, que costuma ser o terapeuta. Por isso que existe uma diferença entre laudar, que tem um peso legal, só quem pode fazer isso é médico. Nós não estamos falando disso aí, né? Se você precisa de um laudo médico, psiquiátrico, tenho esse transtorno, aquele outro transtorno, isso é uma coisa. Mas existe traçar um perfil psicológico que nós precisamos fazer, enquanto terapeutas. Então, para quem tem esse conhecimento, e ainda não é a maioria dos terapeutas que trabalha com esse conhecimento, por isso que eu estou estruturando esse curso que eu vou lançar agora no dia 30, a pessoa consegue, em sessão, ir avaliando o perfil psicológico da pessoa e percebendo, você tem vários complexos narcísicos. Vamos focar aqui, correto? Tá. Ok, o que não é o que é narcisismo? Agora, no nosso momento histórico, de fato, qualquer pessoa narcisista, ai meu Deus, ela não me deu o que eu queria na hora que eu queria, do jeito que eu queria, é narcisista. Me desapontou, é narcisista. Espirrou errado, é narcisista. Tá usando uma cor de óculos esquisita, é narcisista. Estamos exatamente nesse momento histórico, narcisista virou sinônimo de não gosto da pessoa, correto? No entanto, o que eu gosto de sempre apontar? Dentro do grande bolo de pessoas que estão usando a palavra narcisista, pode ser que toda essa parte aqui não sabe nem o que é. E aí, para essas pessoas, falar a palavra é algo muito raso, é uma oportunidade de ter um assunto sobre o qual comentar na internet. Então, esse não é meu foco. O meu foco são essas pessoas nesse grupo aqui que estão lidando com narcisistas de fato. Personalidades narcisistas, ou que têm uma personalidade narcisista. E já nos meus grupos faz anos que normalmente tem pelo menos um narcisista. Então, para você ver que as informações são diferentes do que a gente vê na internet. Já existe uma maior conscientização a respeito disso, até para os próprios caras, até clientes meus falaram, aqui está meu diagnóstico, ok? Então, o que é e o que não é? Narcisismo não é, fui grossa em algum momento, perdi a paciência, não dormi, então acabei gritando com meu filho. Isso não é narcisismo, entendeu? Narcisismo não é, cometi um erro, senti uma culpa avassaladora, isso realmente não é narcisismo. Não é que narcisista não sinta culpa, mas ele lida com a culpa de jeito específico. Assim, será que não tem a ver com esgotamento materno? Tipo, nossa, eu tô lá, carga mental, sem paciência, de repente explodir com a criança. E aí eu olho o vídeo que você colocou e eu vejo eu fazendo aquilo. Falei, meu Deus, eu sou essa pessoa. E não é. Não é isso. Claro que esgotamento materno impacta na saúde mental das mães. Inclusive, isso é outro papo, tipo, vamos mudar a sociedade para mulheres terem filhos com real apoio e não terem um esgotamento materno e ter uma saúde mental adequada? Isso é toda uma mudança societal, enfim, isso é outro papo aí. A gente não está falando apenas de uma desregulação emocional porque você está literalmente exausta e você não dorme há anos. Não é disso que a gente está falando. Então, o que é narcisismo? Então, quando você olha no manual diagnóstico,
Tá me ouvindo? Não, sim, é que fez um barulho quando você tocou, mas agora melhorou. Ah, beleza, beleza. Quando você vê o DSM ou o CID, que são as literaturas internacionais usadas para diagnosticar, você vai lá, tá, o que é transtorno de personalidade narcisista? Aí tem algumas características. Primeiro que tem que ser algo que permeia toda a vida da pessoa e que você já vê traços daquilo a partir da adolescência no mínimo e com certeza na fase adulta já está instalado. Então não é tipo, eu com 40 anos tive uma experiência, aí agora adquiri uns traços narcisistas. Será que eu tenho um transtorno de personalidade narcisista? Não. Transtorno de personalidade, todos eles se desenvolve a partir até antes do nascimento, porque tem um fator genético, tá? Né? Então é um negócio que já está lá e desde toda a existência daquela criancinha está desenvolvendo. Então tem que ter existido desde sempre, tem que permear todas as áreas da vida da pessoa. Não é tipo, nossa, em 6 meses essa pessoa teve um fim de semana que ela agiu de forma narcísica. Então você não está falando com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Você está falando com uma pessoa que por qualquer razão teve um gatilho, que todos nós temos traços narcisistas. Exato. E a pessoa deu uma surtadinha lá, fez alguma coisa arrogante, exploradora, com falta de empatia, que todos nós podemos, até por esgotamento, alguma coisa fazer. A outra característica que a gente vê é que é uma situação que não pode ser explicada por outra coisa. Como assim, Tariana? Tari, meu pai bebe muito. Ele age exatamente do jeito que está escrito lá. Arrogante, tem que ser o centro das atenções, só pensa nele, falta com empatia, explora os outros, não sei o que, blá, 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 blá. É narcisista? Não sei. Porque quando uma pessoa usa droga, ela age como um narcisista. Então, a ordem de tratamento trata-se a dependência, e o que sobrar da personalidade é a real personalidade da pessoa. Então, se você está no caso de uma pessoa que pode ter outra questão que está causando aquilo, até, sei lá, um trauma cerebral, que pode causar uma mudança de personalidade. Sim. Aí você tem que tirar isso, essa opção aí, num diagnóstico diferencial, para ver o que sobra da personalidade da pessoa sem essas outras influências, correto? Então não é algo que é causado por substâncias, apesar de que as pessoas agem como narcisistas quando são dependentes químicos, ok? A outra situação que a gente percebe é que o indivíduo narcisista, primeiro, para ser um transtorno de personalidade, vamos lá, a pessoa tem que se sentir transtornada com aquela personalidade, né? O que levanta um ponto interessante. Se eu tenho uma personalidade, mas eu me acho o máximo, e eu não estou num ponto na minha vida onde aquilo eu sinto que me transtorna, porque o problema é dos outros, oficialmente eu não posso diagnosticar um transtorno de personalidade, porque não está transtornando. A pessoa tem que sofrer com aquilo. Ela tem que chegar num ponto onde ela pensa, caramba, tem algo de errado comigo. E eu tenho que pesquisar o que é isso, vou aprofundar o que é isso. Mas, Tariana, narcisistas chegam nesse ponto? Sim. Uma porcentagem minúscula, cada vez maior, e parece, de acordo com todos os estudos que eu faço e de acordo com os narcisistas que eu trouxe para o canal, porque eu entrevistei narcisista e psicopata para o canal, para entender dentro da visão deles. De acordo com toda a informação, quando que o narcisista chega nesse ponto de se transtornar com aquilo? Quando ele tem uma sequência de perdas e baques, quando ele leva um tapa da vida atrás do outro, para ele chegar num fundo de poço, tão fundo de poço, que nem ele consegue mentir para si mesmo, de que ele é tão incrível. Então é tipo, minha esposa me largou, entendeu? Eu perdi 3 empregos. Isso, nenhum dos meus filhos, todos os meus filhos cortaram contato comigo. Não fui convidada para o casamento, perdi meus 3 empregos porque eu fui arrogante, porque não sei o quê. E aí o que acontece quando a pessoa não consegue manter uma autoimagem do eu sou incrível? Ela entra em depressão. Narcisista entra em depressão? Narcisismo vulnerável, que é o estado do narcisista quando ele implodiu, colapsou, quando ele não tem mais a capacidade de falar para ele mesmo que ele é incrível. Quando essa grandiosidade vai embora, o que resta é um oco, uma sensação de profundo vazio, de nada no peito. E depressão e até ideação suicida. Narcisismo vulnerável está diretamente ligado à ideação suicida. Narcisistas cometem suicídio quando eles colapsam. Que é difícil
chegar nesse ponto. Porque tem sempre alguém bajulando, validando, facilitando, falando, não, você é ótimo, não sei o quê. Então eles dificilmente chegam. Mas quando chegam, quando eles colapsam, eles são capazes de finalmente sentir a depressão que sempre esteve lá. É a grandiosidade que mantém ela recalcada, não é? E aí eles não têm estrutura nenhuma de lidar. E aí que eles buscam terapia. Aí que eles buscam terapia, sabendo, né, que eles são um problema, não buscando terapia pro terapeuta ficar validando que eles são a vítima. Tá, mas Tariana, mas o que é narcisismo? É. De fato, o que é narcisismo? Beleza. É de incrível que você chega até a se emocionar, que você explica como que nasce essa sensação do, né? Traz pra gente. É. Então, aqui, todo transtorno de personalidade tem um fator genético, tá? Porque as pessoas nascem com corpo físico. Sendo assim, temos DNA. Sendo assim, tem genética por trás da forma que a gente existe, inclusive personalidade. No entanto, ao contrário do que se falam, não existe nenhum tipo de pesquisa que fala que narcisista nasce assim. O que nós entendemos é que o narcisista provavelmente tem uma predisposição genética e são as experiências de vida dele que fazem que fazem com que aquela predisposição seja ativada. Isso. Aí ele usa da grandiosidade como uma defesa. Então, como que isso funciona? Pessoas narcisistas são criadas geralmente de duas formas, ok? Existe a possibilidade de alguém não ter sofrido trauma de infância e ter um transtorno de personalidade? Existe. Isso existe. São casos onde parece que o fator genético foi muito forte, mesmo com uma família estruturada. Isso é comum no narcisismo? Não. É comum no transtorno borderline, mesmo que o transtorno borderline esteja associado a muito trauma, e é comum na psicopatia. No narcisismo não é comum. Tá. O mais comum é que a pessoa passou por uma desses dois caminhos para ficar daquele jeito. O primeiro caminho é que era uma criança muito bajulada, uma criança muito mimada. No entanto, não estou falando de ser amorosa com a criança. Eu estou falando, nossa, você é tão mais inteligente do que as outras crianças. Esse tipo de coisa. Nossa família é tão melhor do que as outras famílias. Né? Então é uma bajulação, você enche a bola da criança, enquanto simultaneamente ela não assume responsabilidades pelas coisas que ela faz de errado. Uma criança mimada ao extremo por uma família, às vezes nem narcisista, uma família codependente, que não tem a capacidade de falar não para aquela criança. Uma codependente que fica achando, eu sinto tanta culpa, não quero perder o amor do meu filho, e deixa o filho pisar em cima dela e de todo mundo. Isso é uma das formas de criar filhos narcisistas. Né? As pessoas acham que codependente não. Eu criar o reizinho da casa, porque tipo, eu não sou capaz de... Eu não tenho resiliência e eu não acredito que essa criança vai ser capaz de resolver nenhum limite, nada. Então eu faço Pronto. Para garantir... Geralmente para garantir que a criança não fique brava com você, decepcionada com você, que passe a te odiar. Porque você tá dizendo que não para ela. Então tem um lado que é para o amor da criança, né, para garantir que a criança gosta de você, e o outro é para preservar o mal-estar da criança, porque acredito que a criança não vai dar conta. Então eu preciso. Eu mesma não sou capaz, né? E eu tenho desespero de imaginar que ela vai estar sem atendimento. Isso, perfeito. E aí é que é um momento legal da gente lembrar o grande pediatra Winnicott, que fala da mãe ou dos pais suficientemente bons, que o que é isso? É literalmente você criar um ambiente de segurança para o mundo da criança, enquanto de forma dosada e respeitando o desenvolvimento dela, vai introduzindo estressores. Porque estresse faz parte da vida, a criança vai ter que aprender isso, aquilo, lidar com estresse e tal, mas não é para ter aquela enxurrada de informação e também não é para evitar que ela lide. Não é que a gente precisa inserir frustrações, a gente precisa permitir que a criança se frustre quando ela se frustrar. Agora não precisa ela se frustrar. Isso. Ela vai apresentar inúmeras situações. Tem coisas que a gente não tem como controlar. A questão às vezes, por ter esse perfil, eu vou ficar desesperada quando eu tenho que colocar um limite e eu fico achando que a criança vai ficar incomodada. Por exemplo, vamos supor, hoje, minha filha estava pedindo uma música e eu estava dirigindo. E aí, tipo, eu poderia falar para ela, tá tudo bem, filha, peraí, deixa eu procurar a música, desesperada, porque tipo, minha filha não pode viver a angústia, uma coisa simples, né? De ficar nervosa porque ela quer ouvir uma música, e aí eu vou falar para ela que não dá porque eu tenho que... Mas nesse momento eu tenho que preservar a segurança do carro.
Então não adianta, tipo, nesse momento eu tenho que sustentar a frustração dela. No caso, ela tem 8, não tem problema. Mas se ela fosse menorzinha, já teve cena assim, vai, ela pequenininha, pedindo uma coisa que no momento eu não poderia dar. Que no momento eu poderia me arriscar se a minha codependência, porque eu sou codependente, falasse mais alto. Falei, meu Deus, a minha filha, coitada, peraí, não vai acontecer nada, deixa eu procurar. E pá, de repente bate o carro. Sim, entendeu? total. O ponto da mãe que tem mais consciência disso é falar, meu, eu vou falar pra ela, sinto muito, meu amor. Aí ela vai, de repente, espernear. Se ela for muito pequenininha, ela vai ficar angustiada. E eu vou acompanhar ela nessa frustração. Mas não vou me sentir mal, entendeu? Isso, perfeito. Você deu um ótimo exemplo. Cara, tem que ter um contorno. Isso. Então, tipo assim, você falou do jeito correto. Quando eu falo inserir frustração, na verdade a vida tá aí, não é? A vida tá aí, a criança vai ter... Uma ideia muito forte na educação tradicional, né? Que a gente precisa frustrar a criança. Não. E eu sei que você não pensou nisso. Talvez foi... Só quis deixar claro para não trazer... Perfeito. De repente, uma falsa compreensão do que você estava falando. Porque é muito Perfeito. fácil. Você falou desse jeito. Sim. Mas não. Falei, não, peraí, só para explicar que não é trazer frustração a mais, entendeu? Precisa. Tem muito. É que, na verdade, já tem todas as frustrações, né? E particularmente na fase de dependência total e nos primeiros anos lá, é claro que você tá lá barrando, você não tá expondo, você não tá brigando loucamente com o seu marido, jogando coisa na parede, com o seu bebê aqui assistindo, né? Coisas desse tipo. É nesse sentido de criar um ambiente onde a criança não tem que lidar com certas coisas mesmo, e conforme ela vai crescendo, vai tendo que lidar com a vida, você deixa ela de acordo com o que está adequado para o nível de desenvolvimento dela, não expor ela coisas a mais, que elas, tipo, falar da sua vida sexual com a sua criança de 7 anos de idade. Ah, eu tô tendo problemas sexuais com meu marido. Tipo, coisas desse naipe assim, sabe? O outro caminho que se cria uma criança narcisista é abuso e negligência, tá bom? É abuso, é negligência. Como assim? A criança não pode ter as expressões emocionais dela. Se ela tem, ou ela não recebe nenhum acolhimento nunca, ou ela é punida duramente, ou tiram sarro dela, falam que ela é ridícula, que destruiu minha vida, que cala a boca, que você só faz tudo errado. E aí, quando a criança começa a sentir, caraca, mano, eu sou toda errada, né? Eu fracasso rotineiramente em fazer uma coisa que eu preciso fazer, que é conseguir a validação dos meus pais, né? Uma coisa que eu preciso fazer, não porque a gente está falando que ela precisa fazer, porque a criança quer fazer isso, ela quer ter um vínculo com a mãe, ela quer ter um vínculo com o pai, tem um imperativo biológico aí, onde a criancinha tem que se vincular. Quem vai cuidar da criança? Ninguém, a não ser que ela tenha um vínculo com alguém. Então, tem essa questão biológica mesmo, eu tenho que conseguir esse vínculo. Poxa, eu queria essa validação para ter certeza que o vínculo está aí. E eu não consigo, porque eu nunca sou bom o suficiente. 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 O que é trauma? Trauma é uma experiência que supera a capacidade psíquica daquele serzinho de processar aquilo. Então, a criança não tem como lidar com isso. Nunca ela é boa o suficiente. Ela destruiu a vida da mãe. Desde que você nasceu, tudo foi por água abaixo. Você destruiu você destruiu minha carreira. Eu ia ser modelo. Aí eu engravidei de você. Você não me deixava dormir. Você não sei o quê. Meu casamento deu errado. Eu fui abandonada por causa de você. Você. Ok? Aí a criança sente uma vergonha tão avassaladora, uma sensação de ser inadequada, de não valer nada tão avassaladora, que a psique dela, porque a nossa psique espertinha quer nos proteger, brota dentro dela uma vozinha que fala assim: então eu não vou ser esse lixo mais. Eu nunca mais vou ser esse lixo. Ah, pronto, tô me emocionando de novo. Ai, meu Deus, é foda. E aí, com o tempo, ela vai percebendo: se eu não for esse lixo, se eu olhar para fora e observar o que faz as pessoas receberem validação, porque aquele menino da escola recebe validação. Ah, ele usa uma jaqueta de couro. Então, é isso que eu preciso ter. Se eu tiver essa característica que eu tô vendo que o outro tem que estar fazendo ele receber validação, então eu também não vou ser um lixo. E uma parte da psique dele começa a pensar: a gente vai construir uma nova personalidade para você não ser esse lixo desprezível mais.
E aí, a partir de então, a criança fica com toda a sua atenção voltada para o lado de fora, percebendo o que recebe validação, o que recebe validação, o que recebe validação, o que recebe validação. E ela vai pegando pedacinhos da personalidade dos outros, tipo, ela viu uma celebridade que faz assim com o cabelo. E ela percebe, nossa, todo mundo achou ela incrível quando ela fez isso com o cabelo. Aí a criança pensa, beleza, vou fazer isso. Aí ela vê uma situação social onde ela pode fazer... E ela observa se aquilo recebe validação ou não. Se não recebe validação, ela tira da lista de características que ela vai inserir. Isso é inconsciente, tá bom? É inconsciente, mas ao mesmo tempo os narcisistas lembram. Eles lembram do processo de construção dessa nova personalidade que se chama o falso eu. E aí o que recebe validação vira a total personalidade da pessoa. Se nessa semana eu recebi validação porque eu... sei lá, eu tava escutando uma certa música, então o único senso de eu que eu tenho é a validação que eu recebi por ser a pessoa que escuta rock. Consequentemente, nos próximos dias, eu vou escutar rock em todos os ambientes, na frente das pessoas, para tentar repetir a experiência de receber aquela validação. Uhum. E depois de uns dias, eu preciso de que a pessoa me fale quem eu sou. Me fale quem eu sou, porque a validação que eu estava recebendo do rock já tá expirando. Eu preciso... hoje eu recebi validação porque eu contei uma piada, já sei. Então eu viro 100% aquilo que o outro foi capaz de validar em mim. Então, nos próximos dias, eu vou contar muitas piadas. Porque o narcisista, como ele fica constantemente olhado para fora para ver o que vai receber validação, e ele altera a personalidade dele para conseguir, ele chega a um ponto de depender 100% da validação externa. Senão ele entra em depressão. Ele porque ele não construiu um senso de eu de dentro para fora. Tudo que era natural e autêntico para ele, ele agora considera com nojo. Você vê os narcisistas adultos falando sobre o eu antigo deles, até os conscientes que estão em terapia, eles falam com asco, tipo, nossa, porque eu decidi que eu nunca ia ser mais aquela menina, sabe? Então eles não tem como eles construir um senso de eu se eles rejeitam. E o maltrato que eles fazem, então, é toda vez que eles identificam aquilo que ele jogou na sombra, que eles jogaram na sombra, eles desprezam deles mesmos, que eles aprenderam a odiar, que eles tiveram que reprimir, esconder, pelo amor de Deus, porque isso aqui, pelo jeito, é considerado desprezível. Aí, quando ele vê manifestado no outro, qualquer traço daquilo, ele vai e pá. Pronto. Você acabou de descrever como que funciona a personalidade narcisista. Tudo que eu tenho dentro de mim, que eu rejeito, não sei como lidar com esse treco, vou jogar em cima de você. Vou projetar em cima de você. Aí, vendo aquilo desprezível em você, que não é nem seu, é meu, eu vou começar a te punir duramente por aquilo que eu sou, mas não tenho estrutura psicológica de entender que sou eu, né? Assumiria para alguém que aquilo não é, isso, pelo amor de Deus. Isso, exatamente. Tá, beleza. E como que isso se desenvolve? Não tenho um senso de eu, sinto que eu sou desprezível na minha essência, sofro de depressão, tenho ideação suicida quando eu chego nesse lugar, mas se eu não chego nesse lugar, o que eu tô fazendo? Eu sou um dependente químico, literalmente. É o comportamento compulsivo de receber validação exatamente como uma pessoa que tem uma dependência química. Não consegue parar. Não consegue parar. Então, em todos os momentos, como que a pessoa faz isso? Ela não criou um falso eu? Eu sou o cara que usa uma jaqueta de couro, que tem um cabelo assim, que age assado, que é intelectual. Então a pessoa cria lá uma lista de características que esse falso eu tem, porque recebeu muita validação ao longo dos anos. Aí, o que eles fazem quando eles se relacionam com outras pessoas? Eles estão totalmente presos no mundo interno deles, a ponto de você achar que eles sofrem de psicose. É nesse ponto que eles estão desconectados da realidade. E eles é uma semi-psicose mesmo. Eles não conseguem enxergar qualquer coisa que não faça parte da historiazinha que eles escreveram para si mesmos. Então é como se eles tivessem escrito um filme onde eles são os super-heróis, e o super-herói pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que é a mais inteligente, a mais bonita, a mais moralmente pura, a mais próxima de Deus, a que sofreu mais na vida inteira, a mais violenta. Qualquer coisa que for o mais ou a mais que fez o narcisista escolher essa característica, faz parte do enredo do filme deles. E aí eles ficam se imaginando nesse filme como se eles estivessem se vendo do lado de fora constantemente, agindo com as pessoas, como se eles estivessem nesse filme. E aí todas as pessoas são apenas personagens no filme deles. E desse jeito, quando eles te conhecem,
eles podem até passar uma fase inicial onde há muito amor, muita atenção, porque o que é legítimo, as pessoas acham que é fingido, não é fingido. O psicopata pode literalmente fingir essa parte inicial do relacionamento para ganhar a sua confiança. O narcisista não está fingindo. Ele está no mundo de fantasia dele, onde ele acha que você seria perfeito para ser o meu amigo dentro do meu filme, porque eu sou mais inteligente do que você, mas você pode ser o meu braço direito. E na cabeça dele, eles ficam te colocando no papel do filme deles. Só que às vezes, na realidade, você não está a fim de ser o braço direito de ninguém, você está a fim de ser você, entendeu? E quando no início, eles ficam tão empolgados que eles encontraram um dos personagens no filme deles, que, tipo, eles te idealizam. Eles acham que você é perfeito, que você vai ficar validando eles o tempo inteiro, que você vai fazer toda a dor deles ir embora. Aí, com o tempo, eles percebem que você é um ser humano, né? Que você tem sua própria personalidade. Você não quer ser objetificado para ser um personagem na vida do outro, no filme, na cabeça de outra pessoa. Você não gosta de receber punição toda santa vez que você não faz o que o outro quer, do jeito que o outro quer, na hora que o outro quer, né? E aí, quando eles percebem que você não age do jeito que eles dizem que você tem que agir, por que você não tá me validando? Peraí, cara, a sua função no nosso relacionamento é me validar. Por que você tá fracassando com a sua função? Aí eles começam a te depreciar internamente, antes de externamente. A primeira coisinha que você faz, que mostra por que esse bonequinho, que é meu, ele é meu pra brincar. Meu! Por que esse bonequinho não tá fazendo o que eu quero que ele faça? Eu preciso. Aí eles começam a te invalidar na cabeça. Nossa, essa pessoa não é a pessoa perfeita que eu achava que era. Nossa, que essa pessoa é isso, é aquilo, outro. Aí começa a punição de todas as formas. Tratamento de silêncio, agressão passiva, agressão ativa, difamação, acusações de coisas que você literalmente nunca fez na vida inteira. Coisa que não tem nada a ver com nada, sabe? Isso, triangulação, começa a falar coisas sobre a sua pessoa para outras pessoas, para jogar um contra outra. Tudo numa tentativa impulsiva. Não, alguns planejam, mas isso é mais um traço maquiavélico ligado à psicopatia. A maioria das vezes, o narcisista está reagindo do jeito que você descreveu. É impulsivo. Eu vi um negócio em você que não gostei, dou-lhe um tapa. Vi um negócio em você que eu não gostei, dou-lhe um tapa. O cara não tá planejando aquilo. Ele tá legitimamente confuso. Por que você mudou tanto? E você não tá fazendo o que eu quero. Ele tá legitimamente confuso. Aí quando a gente lida com o indivíduo narcisista, a gente fica super confuso. E os tempos bons? E os tempos bons? Aí eu vou colocar isso dentro do contexto mãe, pai, narcisista, tá? Eu tô descrevendo a personalidade, aí a gente vai pro contexto em si. E aí você fica, quando você tenta lidar com uma pessoa narcisista, você fica constantemente se perguntando, caraca, mano, parece que nada do que eu faço é bom o suficiente. E nunca vai ser bom o suficiente porque eles não conseguem lidar com seres humanos reais. Eles precisam lidar unicamente com cascas vazias, que fazem o que eles querem. Isso é muito triste, mas é exatamente assim. Eu não estou sendo cruel com os narcisistas. Em terapia, eles sabem que é exatamente assim. Eles objetificam mesmo. Então aí, nada do que você fizer, porque você é uma personalidade real, vai agradar. Então, você sabe que você está lidando com uma pessoa narcisista, porque além de nunca assumir um erro, a não ser que seja para manipular você, eles nunca, nada do que você faz é bom o suficiente. Você pode pedir para a pessoa, mãe, eu pedi para minha mãe, inclusive, por favor, pelo amor de Deus, por favor, me dê uma lista do que você precisa que eu faça. Por favor. E ou o narcisista não vai saber, porque não tem como fazer um oco vazio feliz, enquanto ele não faz o trabalho interno. Ou ele vai te dar uma lista. Você busca externamente, nunca vai ser bom o suficiente quando faz. Nunca vai ser bom o suficiente, porque o bagulho é interno, ponto final. Ou então você vai fazer tudo que tá naquela lista e não vai ser bom o suficiente. Não vai ser bom o suficiente, cara. E assim que as pessoas... E tipo assim, além de não ser bom o suficiente, o narcisista legitimamente se sente uma vítima quando você não faz o que ele quer. Porque quando você não valida ele, aquilo ativa um espiral grande dentro dele que ele se sente atacado. E da realidade emocional dele, você atacou ele. Você é um monstro, você é narcisista. Você me atacou. E na verdade você só não fez o que ele queria.
Sacou? E aí, tipo, a pessoa legitimamente se sente atacada, provocada, menosprezada, ridicularizada. Eles não acham que eles não estão calculando um revanche, uma vingança na base do nada. É aquela resposta do corporal, né? Eu entro em estado de Pronto. alerta, ameaçado, não sei lidar com essa, não tenho resiliência para isso e pá, ataco. É o que tem, é o que tem. Então eles começam a te atacar constantemente e te culpar por coisas que eles experimentaram, que você fez contra eles, mas que você não fez. Então é muito bizarro você lidar com uma pessoa narcisista, porque além de você ser criticado e atacado de coisas que você não fez, cara, mesmo que você explique, nunca você tá certo. Nunca você tá certo e no final você sempre se sente culpado e você não sabe pelo quê. Porque a única pessoa que tá percebendo a ofensa são eles. E você não sabe. É culpa. Por que eu sou um ser humano tão péssimo, cara? Tudo que eu faço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pelo meu filho, não é o suficiente. E vieram muitas mensagens falando disso. Que inclusive, uma das pessoas que escreveu respondendo as caixinhas ontem era isso, assim. Eu não sei o que fazer, porque eu já tô adulta, no caso ela já é mãe, né? Sei que é mãe porque é minha seguidora e tal. Às vezes eu penso que conviver com a minha mãe é um caos, mas não conviver com ela continua sendo um caos, porque ela não sai da minha cabeça. Eu me sinto culpada, porque até hoje eu não consigo ser a filha que ela gostaria que eu fosse. Provavelmente ela também não sabe nem descrever que filha seria essa, né? A mãe não saberia descrever e ela não saberia entender qual que é. Por que eu não correspondo? Porque minha mãe também não tem clareza disso. Porque realmente nunca vai ser suficiente. E aí ela fala, será que eu tenho que cortar a relação? Eu queria... Não, na verdade ela colocou, eu queria conseguir conviver com ela. Que é uma dor muito grande, né? Porque às vezes, enfim, é o desejo que a gente tem. Mas às vezes é questionável. Assim, eu não consigo nem imaginar o que seria isso, porque eu não vivi, você viveu. Né? Alguém perguntou aqui, inclusive, por que você se emocionou, Tariana? Você convive com alguém que é assim? Você teve uma mãe narcisista? Sim, a Tari teve mãe narcisista para quem chegou depois na metade da live. Mas, enfim, essa é uma questão, né? A gente fica achando, tem como essa pessoa mudar? Porque você está falando que pouquíssimos, uma porcentagem muito pequena, hoje em dia, chega a assumir ou a reconhecer que tem esse transtorno e fala, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas essas pessoas que estão procurando ajuda, estão conseguindo sair desse transtorno, encontrar caminhos de cura? Eu, como filha de mãe narcisista, por exemplo, ou como filha de pai narcisista, e aí tô lá, reconheço que está acontecendo essa dinâmica e que até hoje eles agem dessa forma, obviamente, né? Porque provavelmente não buscaram tratamento. E tô lá com os meus filhos, na casa dos meus pais, ou dos meus sogros, que tem um deles tem esse traço, alguém tem esse traço, e eu vejo essa pessoa agir de uma forma muito pesada também contra os netos. O que eu tenho que fazer? Socorro! A gente fez, inclusive, né? Para vocês saberem, na minha mentoria, a gente fez um encontro com a Tari, que está gravado, que é bônus da mentoria, onde ela descreve todos os graus do narcisismo e a gente fala justamente sobre esse tema. Tem narcisismo na família e agora o que fazer? Né? Perfeito. E essas são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem, né? O que te fizeram são as perguntas mais comuns que me fazem. Tem como mudar? Mais uma vez, estou trazendo as informações mais recentes, atualizadas, que conheço agora. Se a gente fizer uma live daqui a 1 ano, 2 anos, eu trago as informações mais recentes, atualizadas que eu tiver naquele momento. Então, assim, todo transtorno de personalidade é perpétuo, de acordo com as informações que a gente tem hoje. O que isso significa, Tariana? Pensa assim, imagina um ovo frito, ok? Tem a gema no meio e tem a parte branca, correto? No núcleo de cada personalidade existe alguma coisa lá que é predominante, que está constantemente lá. Aí depende da personalidade da pessoa. No caso do narcisista, no núcleo do narcisista, tem uma profunda e avassaladora sensação de vergonha. Eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo. É isso e vazio, isso e vazio, isso e vazio. E raiva. E aí o que acontece? Por causa desse núcleo, dessa gema do ovo, a pessoa acaba transparecendo e externalizando alguns comportamentos. E o que a gente vê do lado de fora, às vezes, não é a vergonha avassaladora. A gente vê o comportamento externo. Então, vou dar um exemplo. Estou aqui, sou uma mãe narcisista, estou lá com meu núcleo de vergonha, acordei hoje, vi que a minha vizinha tem um carro novo. O que eu tenho no meu núcleo? Eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo. Quando eu vejo a minha vizinha com um carro novo, o que eu sinto?
ela é melhor do que eu, né? Inferior. Porque o narcisista está constantemente se comparando. Lá nos critérios diagnósticos está lá, inveja crônica. Né? Então, se eu vejo o sucesso de outra pessoa, isso mostra para mim que eu sou um lixo. Então, o núcleo de vergonha viu o carro, lixo, 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 começa a vibrar aquele núcleo de vergonha, porque é o centro da personalidade do narcisista. Né? Aí, o que a pessoa faz? Aí, quando a filha acorda, as duas lá estão fazendo café da manhã, você viu? Porque Beltrana tá com um carro novo, deve estar fazendo programa para aguentar comprar um carro desses. Você entendeu? Então, o que eu vi do lado de fora foi uma arrogância, que é um dos critérios diagnósticos do narcisismo. Mas aquilo veio da onde? Veio daquele núcleo de vergonha. Então, beleza, quais são os critérios diagnósticos? Então, algumas características que está lá no DSM. O meu núcleo de vergonha faz eu sentir inveja crônica ou achar que todos estão com inveja de mim. O meu núcleo de vergonha faz com que eu tenha que ser o centro das atenções o tempo inteiro, porque se eu não sou, eu começo a sentir aquela vergonha, eu começo a sentir que eu sou inferior, então, pelo amor de Deus, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção. Se eu tenho um núcleo de vergonha, ele faz com que eu saia dando patada em todo mundo, porque eu levo tudo pro lado pessoal, e como eu acho que eu tô legitimizado na minha patada, eu não vou me importar com a sua dor, tá bom? Eu fiz o que era certo, eu me defendi. Eu não vou me importar com essa dor. Aí, então, o meu núcleo de vergonha dá em falta de empatia. Se eu tenho um núcleo de vergonha que está sempre pulsando lá e que fala, você é um lixo, você é um lixo, você é um lixo. E eu não tenho estrutura psicológica para ficar sentindo que eu sou um lixo. Então, uma parte da minha cabeça fala, não, na verdade, você é especial, isso. Não é que você é um lixo, é que o mundo é repleto de idiotas. Esses bandos de imbecil não conseguem entender que você é muito inteligente. Inclusive, se você fosse presidente do Brasil, o Brasil não teria os problemas que ele tem. Mas como o mundo está cheio de idiotas, então tem a grandiosidade, que é um dos sintomas do transtorno de personalidade narcisista. Mas todos os sintomas, a necessidade de se sentir especial e de só lidar com pessoas igualmente especiais, a falta de empatia, exploração dos outros. Se eu sou o maioral, o melhor de todos, eu não estou te explorando, é que tu me deve. Entendeu? Tudo isso vem do núcleo de vergonha. Então, para tratamento, como é que funciona o tratamento? Vamos lá. Pode mudar, não pode mudar? A longo prazo, durante os anos e anos e anos e anos de terapia que o narcisista faz, ele vai lidar com dois aspectos do tratamento dele. Primeiro que ele vai aprender a modular, a controlar os sintomas externos, ok? Então ele vai perceber, não interessa se você sente que você é um lixo e você quer dar uma patada em outra pessoa. Eu aprendi que quando eu saio dando patadas, eu destruo todos os meus relacionamentos. Então eu vou continuar sentindo que eu sou um lixo, mas eu vou ter que ir lá regular minhas emoções e não dar patada no outro. Então, com o tempo, com anos de terapia, os narcisistas conseguem diminuir os sintomas que são resultado daquele núcleo de vergonha. Mas não é que o núcleo de vergonha não está lá. É que ele sacou, depois de tantas perdas, que, né? Reagir. Isso. Mas é mais ou menos o processo que a gente tem que fazer em qualquer processo de autoconhecimento. Isso. O efeito do gatilho, né? Só que provavelmente deve ser digamos, mais desafiador ainda, porque para ele deve ser muito mais automático. Sim. Então, tipo, mas esse é o processo que eu ensino, por exemplo, dentro da mentoria. Fazer uma pausa, a respirar, a entender que aquele pensamento que de repente vem te envenenar para falar assim, olha como tua filha está sendo teimosa, você tem que parar com isso, tem que fazer ela parar com isso. Sei lá, ela está sendo muito não sei o que lá. E aí, geralmente, a gente vai, porque é muito rápido. A gente se identifica pela informação, julga a criança, tô dando um exemplo, tá? E aí, de repente, avança em cima dela querendo controlar para poder inibir que aquilo lá continue porque ela tá sendo insuportável. Se eu aprendo se eu entendo que esse pensamento vai vir, sim ou não, sim ou sim, porque eu tenho um histórico que cada vez que eu agia assim, no exemplo que eu tô dando, minha mãe me chamava de teimosa e partia para cima de mim, aí eu já tenho consciência de que eu tenho esse gatilho, que eu faço essa leitura, eu aprendo quando ele vem, eu falo, opa, chegou esse pensamento. Ele costuma me envenenar. Presta atenção, Maíra. Momento que você tem que tomar e respira. Ou vê o pensamento, não se identifica com ele. Dá risada dele, sei lá, você vai aprendendo, né? Eu ensino várias formas de você fazer isso, mas quando a gente consegue praticar essa pausa
e não, eu brinco que é não entrar no vagão do trem, né? Tipo, porque é como se fosse um trem entrando. Falar, se eu me identifico, eu entro nele, eu vou e embarco nele. Quando eu vejo, eu tô lá reagindo com a minha filha. Se eu decido ficar na plataforma, Perfeito. aqui quietinha, deixa o pensamento passar e falo, oi, tá, lá vai ele aqui, da minha história, não tem o que fazer, ele vai vir. Faz parte de Exatamente. Exatamente. beleza. Só que eu não vou pular dentro dele. Aí eu consigo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, o processo é muito parecido para todo mundo, né? Tem um núcleo de alguma coisa que você sente o tempo inteiro, e isso causa comportamentos que destroem sua vida, do que não fazem você ter a vida que você gostaria de ter, e você tem que criar essa pausa entre o sentir e o reagir. Até para psicopata, assim, eu trouxe um psicopata semana passada, retrasada, e ele fala, cara, a minha raiva, para eu não sair matando as pessoas, eu escrevo histórias onde eu mato as pessoas. Então ele faz arte, faz teatro, e treina, e faz luta, para ele parar de ir pra cadeia, né? É maravilhoso pra gente usar para criar. E exatamente, perfeito. Perfeito, exatamente. Então, vocês viram, gente, até para psicopata e narcisista, o processo terapêutico é parecido. Mas o que dificulta? É que assim, eu já vi alguns comentários aí, é o seguinte. Tem três perfis de narcisistas que buscam terapia. O primeiro é o que foi obrigado, por lei, por exemplo. Né? Você tem que fazer terapia. Esse aí não está pronto. Ok? Claro. Tem o narcisista que não sabe que é narcisista, faz terapia há 16 anos. Aí ele vai pra terapia e ele fala: meu filho, não aguento do coração, meu filho fez isso, aquilo. Como eu sou vítima, como eu sou vítima, como eu sou vítima, como eu sou vítima. E a história que as pessoas contam para terapeuta, a maioria das pessoas até hoje acham que narcisista é sempre arrogante, e quando vê alguém vulnerável reclamando, acha que não pode ser narcisista. Mentira! Narcisista é isso. A parte arrogante é uma parte da personalidade. Então, esse perfil de narcisista que está fazendo terapia há 29 anos, mas não melhora, está usando a terapeuta como de suprimento narcisista, como validação. A pessoa paga a terapeuta para a terapeuta falar, você está certo. Aí a pessoa vai para família e fala, olha, minha terapeuta falou que você é o problema, ok? Essa pessoa não está pronta. A única pessoa que pode fazer esse tratamento que a gente acabou de descrever é a pessoa que teve um colapso, com raríssimas exceções. Eu só ouvi falar de uma pessoa que não teve um colapso e foi por uma narcisista que eu entrevistei que falou que ela ouviu falar, porque ela também achou surpreendente, tipo, esquisito ele não ter um colapso narcísico para sentir que eu não sou tão grandioso assim. Então, de forma geral, teve o colapso, sabe que é narcisista, aceita o diagnóstico. O terapeuta não ficou com medo de estigmatizar. Ai, não vou falar para ele, né? Não. Você já está com a criatura há 2 anos em terapia. Você está observando os padrões lá. Você fala, é o seguinte, então nós estamos vendo esse sintoma. Você concorda com o nosso processo terapêutico dos últimos 2 anos que você tem esses sintomas? Ok. Veja esse critério diagnóstico aqui. Entendeu? Então, o cara que sabe que é narcisista passou da fase de então quer dizer que isso é um transtorno muito especial e nem todo mundo tem? Pô, então eu tenho um transtorno incrível. Passou dessa fase de achar que ele é incrível, que ele é superior por ser narcisista, tá na fase, muitas vezes, do espiral de vergonha, eu vou me isolar. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, porque eu sou um monstro. Eu não quero fazer mal para as pessoas, não por culpa, pelo que eu fiz pro outro, mas porque eu devo ser um lixo que eu não quero ser, por ser esse tipo de pessoa. Não tô pensando na dor do outro. Eu tô pensando no que eu sou isso? Eu sou isso? Né? Entra num espiral de culpa. Pode ser, porque a vida tentando não ser aquilo e de repente fala, puxa, no final não tô conseguindo me livrar daquilo, né? Exatamente. Quando eu entro em contato com isso, pensa lá em se matar algumas vezes, esse cara pode estar pronto para fazer a terapia, ok? Se você está lidando com uma mãe, com um pai, com um marido, com uma esposa, seja lá o que for, que não está nesse ponto, então você não tem como salvar e não vai melhorar. Você entendeu? Mas eu quero. Não vai rolar. O seu amor não vai salvar ninguém. Não é. Enquanto o indivíduo narcisista... E para quem acha que eu estou estigmatizando, lembre que eu entrevisto narcisistas. Eu sigo narcisistas, as informações que eu trago para vocês, não é só literatura seca, sem informação. É dos narcisistas. Não vai funcionar. Você não vai conseguir alcançar essa pessoa, ok? Alguém aqui sente culpa?
Eles sentem culpa. Vergonha você falou, né? Tipo, a gente sabe. Tá. Então, assim, muita gente fala que narcisista não sente culpa. Isso não é correto. Narcisista sente culpa. Narcisista não consegue fazer algo a respeito disso que não seja destrutivo. Então, como é que é o processo do narcisista? Eu fiz um negócio escroto contra a sua pessoa, porque naquele momento, ou eu nem estava pensando em você, porque eu não penso em você mesmo, né? Eu penso em mim. Ou porque eu me senti atacado. E, tipo, só depois eu percebi que nada a ver. Eu viajei na batata e, tipo, te ataquei por um negócio que não tinha nada a ver. Quando eu tô no meu momento sozinha, começa uma vozinha assim. Você machucou a outra pessoa. Foi incorreto o que você fez. Aí a culpa começa a brotar. Ela começa a brotar, ela começa a brotar. Narcisista tem estrutura para lidar com forte resposta emocional? Não tem, né? Não tem. Então, quando brota dor, também brota uma defesa psicológica, porque eu não sei lidar com esse treco aqui, e a psique é esperta, ela não vai deixar você ficar sofrendo lá com uma culpa que você não sabe o que fazer. Então, começa, a defesa psicológica começa a falar assim, mas espera aí, você só gritou com ela porque ela atrasou. Se ela não tivesse atrasado, você não teria perdido as estribeiras. Você não teria perdido o controle. Sendo assim, de quem que é a culpa? De quem que é a culpa? Aí, eles começam a, tipo, essa voz começa a ficar mais alta. É isso mesmo, foi ela. E aí, como eles têm necessidade de lutar contra a vergonha e a culpa que está lá dentro, a voz começa a gritar mais alto. E outra coisa, ela também fez aquilo naquele dia. E outra coisa, também aconteceu aquilo. Aí começa, e começa, e começa, e começa, e começa. E a pessoa se convence de que ela está certa e o outro está errado. Mas ela acredita na mentira? Sim. Uau. A pessoa narcisista nunca teve contato com a realidade desde a infância, porque crianças não têm total contato com a realidade. Elas estão meio no mundo de fantasia, entrando, saindo. Eu sou um rei, eu sou um gato, eu sou não sei o quê, né? Já foi naquela época da fantasia que a pessoa começou a criar um falso eu. Ela nunca chegou na realidade. Tipo, ela tem uma ponte da fantasia que leva para a realidade, ela sempre ficou no meio. Sempre ficou no meio. Então, para ela, o que ela fala para ela é verdade. Se ela sabe no fundo que não é verdade, para todos os efeitos, é verdade para ela. E ela não vai reconhecer de qualquer jeito que não seja, né? Então, narcisista sente culpa. Aí isso vira raiva, aí eles atacam você. Porque imagino que quando ele faz esse joguinho aí, ele fala, putz, então a culpa é do outro, aí vai vir mais represália ainda. Pronto, agora o outro vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Eu tava vendo. Perdão? Por ter colocado isso, né? Exatamente. Eu tava vendo um vídeo de um dos narcisistas que eu sigo, que eu entrevistei, o Jacob, e ele fala assim, gente, o jeito que as pessoas descrevem narcisismo, é difícil o narcisista se reconhecer, porque eles descrevem como se o narcisista estivesse calculando o mal que ele faz, e não é isso. A não ser que a pessoa também seja maquiavélica ou psicopata, que daí pode existir isso de fato, ok? Ele falou, na minha cabeça, nunca na minha vida inteira eu ativamente fiz mal a ninguém. Porque pra mim eu tava certo. Uau. Então... Uhum. E a gente cai naquela coisa do ele não reconhecer o erro jamais, né? É muito difícil ele reconhecer o erro. E a gente ficar nessa esperança. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui para quem é filho e filha, né? Que passa por isso e tal. Porque fica uma esperança muito grande. Tipo assim, uma hora eu vou conseguir mudar essa pessoa. Uma hora eu vou convencer que ela precisa de tratamento. Uma hora eu vou convencer que ela precisa mudar. Que ela precisa de ajuda e ela tá recusando ajuda. E eu vejo isso na codependência, por exemplo, né? Porque a gente... Muitas vezes, quando a gente percebe, né, cresce no ambiente. Quando a gente tem um traço codependente muito forte e a gente fica nesse lugar de ser a criança salvadora da casa, quando a gente tem uma pessoa que tem algum problema dentro da casa, opa, quem não passou por isso, né? Mas enfim, também existem traços e traços, né? Tipo, graus e graus. Sim. Todo mundo tem traços codependentes, vamos ver qual que é o grau de cada um. Mas eu fui essa criança salvadora, né? Que tinha pai com problemas com álcool, com depressão. Minha mãe era, enfim, aquela que queria salvar meu pai, queria ajudar meu pai. E aí eu ficava naquele lugar de querer poupar minha mãe, tentar, tipo, salvar meu pai, curar meu pai para poupar minha mãe, aquelas coisas assim, sabe? Ou, tem problema de grana, eu ficava cuidando deles e tal. Enfim, eu sei o que é esse lugar de você querer ficar intervindo na cura dos seus pais, né? No caminho da ajuda dos seus pais e ficar jogando energia à toa, porque assim, é muito difícil você interferir na decisão que eles têm,
né? Na forma como eles vão encarar a vida deles, os problemas deles, e mesmo na capacidade que eles têm de enfrentar, caso eles decidam. Mas a gente fica gastando muita energia com isso. E nesse caso, eu estou citando situações que são, tipo, digamos, mais fáceis de remediar caso a pessoa decida tomar essa atitude. No caso do narcisismo, fica uma coisa muito pesada para a criança, né, ou para o filho, que depois, mesmo adulto, continua nesse lugar muitas vezes, de achar que pode intervir na decisão do pai ou da mãe narcisista, falar assim, nossa, eu tenho que convencer ele a se tratar. Desculpa. Eu sempre falo, é mais importante você aceitar o pai e a mãe que você tem, entender que eles a versão são capazes de entregar para o mundo, inclusive para você, e você fazer as pazes com isso e você decidir como que eu vou me relacionar com essa pessoa que é capaz de entregar isso para mim. Mas ficar esperando que ela mude para eu conseguir ficar melhor é entrar no lugar de eu entrego todo o meu poder para essa pessoa e fico ali tentando gastar energia para poder fazer aquilo funcionar. E o mais provável é que não aconteça. Então é mais fácil fazer as pazes, ó. É essa mãe que eu tenho, é esse o pai que eu tenho. O que eu preciso fazer para me preservar caso essa relação, inclusive, seja insustentável? Porque indo de protocolo para casa dos meus pais, ainda já adulta, por exemplo, né? Acho que eu não tô morando mais com eles, não tenho mais obrigação de ter relação com eles, mas eu vou lá por protocolo para casa deles todo fim de semana, porque tem o almoço de domingo, sei lá, né? E aí eu vou lá, levo meus filhos, e os meus filhos estão assistindo a dinâmica que tem entre eu e eles. Eu lá sendo, de vez em quando, abusada emocionalmente, maltratada, ou eles mesmos sendo alvo disso. Será? E eu, assim, magoada cada vez que eu saio, porque, poxa, eu fico falando que ele tem que buscar ajuda, fico tentando fazer alguma coisa, eu tô tentando que... Eu faço de tudo para agradar, né? Pra deixar que ele fique... Nunca é suficiente. E ele não resolve mudar, não resolve melhorar, ele não pensa em mim. Não vai pensar em você. Não vai. Não tem... Então, ele não tá na realidade para pensar em você, ele nem percebe que você existe, é muito louco. Sim, vocês entenderam do início da live até aqui, que a gente não tá falando tipo, ai meu Deus, eu gritei com meu filho uma vez na vida, nossa, eu sou narcisista. Não é isso, não é tipo, ai minha mãe me pediu para lavar a louça, ela deve ter transtorno de personalidade narcisista. Não estamos falando disso, nós estamos falando de uma doença, ok? De um jeito adoecido de existir, onde a pessoa não conseguiu construir um senso de eu, com todas as partes lá envolvidas. E por causa dos buracos que ficaram, ela precisa de você constantemente. Só que daí você tem que ser um objeto dela. E quando você não for, ela te pune. Então, vocês entenderam agora que narcisismo não é uma coisinha qualquer? É um negócio muito mais profundo, é um negócio muito mais severo. É muito esquisito lidar com uma pessoa narcisista. Você se pergunta, será que a pessoa é esquizofrênica? Será que a pessoa é esquizofrênica? Caraca, tem algo errado. É muito esquisito. Até o Sam Vaknin, que é o narcisista, que é um especialista mundial em narcisismo, e ele é tipo um dos melhores no mundo mesmo sobre isso, ele fala, dependendo do grau de narcisismo ou até psicopatia da pessoa, muitas pessoas relatam para mim que elas precisam tomar banho depois. Só de você ter contato com aquela pessoa que tem aquela raiva, eu sei que parece meio espiritual, não sei o que, eu não sei o que é, eu tô te falando que tá perto daquela pessoa que sente uma insatisfação, uma amargura tão profunda, um vácuo tão intenso dentro de si, e uma raiva externalizada tão, tão constante, parece que você foi estuprado. E quando você tem contato, tipo assim, você tem uma mãe narcisista e um pai que não é. Eles estão separados. Você visita seu pai, seu corpo tá de boa, sabe? Você tá relaxada, o maxilar tá relaxado, você tá respirando normalmente. Você acha que seu pai foi meio trouxa por ficar tantos anos com a mãe, mas tudo bem, vocês conversam, vocês se entendem, né? Às vezes ele tá errado, às vezes você tá, dá tudo certo. Você sai de lá reabastecida energeticamente. Você volta para casa feliz da vida, vai dormir em paz, com seu sistema nervoso tranquilinho. Você vai visitar sua mãe, semanas antes que você sabe que vai ter aquele encontro, você começa a ter taquicardia. Você já não dorme direito, sabe? Você começa a ter os pensamentos intrusivos. A psoríase começa a aflorar. Aí o cabelo começa a cair. Aí começa a angústia, angústia, angústia. O celular toca, você... Porque com o narcisista, você tem gatilhos de transtorno de estresse pós-traumático complexo. A simples menção daquela pessoa ativa terror em você.
Então, é nesse sentido que eu tô querendo diferenciar, sabe? Claro. Quando você lida com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, é muito esquisito. Até alguns do que eu entrevistei, eu tive umas respostas esquisitas. Você entendeu? Isso que eu sou eu. E eles estão em tratamento, Uhum. né? Sim. É isso, o corpo sente. E é por isso que a gente fala, em alguns casos, de contato zero. Perguntaram aqui já, né? Mas o que vocês acham de cortar relações com a mãe? A gente tem que prestar muita atenção nisso, gente, porque a gente coloca, às vezes, a família como se fosse aquela coisa sagrada, intocável, eu não posso questionar nunca, não posso apontar o dedo para os meus pais e mostrar que eles têm defeitos, né? E aí a gente, às vezes, eu tenho que honrar pai e mãe, às vezes a gente se sente, digamos, impedido de pensar no nosso bem-estar e reconhecer que a gente está num relacionamento tóxico com pai e mãe, ou com o pai ou com a mãe, que seja, com os dois. Às vezes a gente está num relacionamento tóxico e o que cabe a nós é considerar por que eu me permito estar ainda num relacionamento tóxico. Porque lá atrás, quando a gente é vítima de um relacionamento tóxico constante, né, esse ambiente que você falou, a criança ela chega a duvidar e a falar, bom, eu tô sendo tratada assim porque eu mereço, eu tô sendo tratada assim porque eu não faço nada direito. Ela se convence, né? Porque, inclusive porque a dinâmica é ser culpada o tempo todo do mal-estar dos pais, né? Eu me sinto responsável pela desgraça dos meus pais, então eu entendo que eles me tratem assim. Eu naturalizo, eu acabo aceitando, né? Eu me conformo. Eu não tenho referência também, né? Do que seria ser tratado de uma forma respeitosa. Que é o que eu falo muito na criação consciente. Quando a gente cria uma criança, ou pelo menos um adulto consciente, que entregue para ele uma relação respeitosa, ela vai ter referência do que é ser respeitada. Mas se ela está num ambiente tóxico, ela não tem. Ela não tem como detectar Perfeito, que isso daí é absurdo, que isso daí é errado, que isso daí é antinatural. perfeito. Ela vai achar que isso é normal. Só que se eu cresço, eu adulta, já consigo comparar, já entendi que cresci numa dinâmica dessa, que eu cresci num relacionamento tóxico com os meus pais, que eu fui vítima lá atrás de um relacionamento tóxico, de pessoas que estavam aí com transtorno, com incapacidade de ser de outro jeito, mas que estavam entregando isso para mim. Entendeu? Esse tipo de relacionamento abusivo. Por que hoje eu ainda acho que eu tenho que estar presa nesse relacionamento? Eu não tenho que estar presa. Eu não sou obrigada. Inclusive, isso, se eu sou mãe, é uma informação muito pesada para os meus filhos, porque eu estou simplesmente falando para. Inclusive, eu vi outro dia um vídeo da Xuxa falando da relação dela com a Marlene Matos, né? Aquela mulher lá, que ela falou que o basta que ela deu no relacionamento com ela foi quando ela foi ser mãe da Sasha. Porque ela reconheceu que ela tinha um relacionamento tóxico com a mulher, e ela falou: minha filha vai assistir isso daí e vai achar que isso é normal? Ela vai ver a mãe dela sendo tratada. Porque assim, eu não vou deixar ela avançar na minha filha nem a pau. Isso eu tenho certeza. Mas se a minha filha detectar que eu permito que ela me trate assim, ela já tem uma referência. Porque, gente, a criança, ela não aprende pelo que a gente fala para ela, faz assim. Ela aprende pela forma como a gente trata ela e como ela observa a gente se relacionando com o mundo. Então, se eu vejo o mundo como um lugar perigoso, a minha criança vai assistir essa relação que eu tenho com o mundo e vai ter medo do mundo. Se eu me coloco em relacionamentos abusivos, a minha criança vai falar: tudo bem, as pessoas podem estar nesse lugar. Eu posso não ser abusiva com a minha filha, posso conseguir não reproduzir isso com ela, mas ela está assistindo a minha dinâmica com a minha mãe e vendo lá, baixar a cabeça, eu aceitar que ela me agrida, que ela faça gaslighting comigo, que ela faça tratamento de silêncio comigo, que ela faça N mil coisas. Ela está assistindo isso, tipo assim, ao vivo, né? Com a pessoa que é a referência que ela tem. Então, não tem, tipo, a gente não tem que se impedir no sentido de que, como é mãe, eu não posso tocar, eu não posso questionar, eu não posso me afastar. Você tem o direito. Né? Aí explica pra gente como do seu processo, eu sei que você não costuma trazer, mas enfim, como que você orienta nesse sentido? Porque tem pessoas que falam assim: quando que eu tenho que me preocupar a ponto de achar que tá na hora de cortar? Honestamente, o que define se você está na hora de cortar ou não é sua resposta fisiológica ao contato com aquele indivíduo. Porque daí no outro não sou eu, pessoa aleatória na internet te falando: ai, corta contato com sua mãe, entendeu? Não é nenhuma pessoa te falando. É que você literalmente não consegue respirar. Quando você chega num ponto que seu corpo entra em pânico constantemente, você adoece
e adoece, adoece, adoece emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, você não aguenta mais. Aí você pensa, caraca, eu vou ter que cortar contato. E claro que até esse ponto, a gente tenta 10 milhões de coisas, né? E outra coisa, eu sempre falo para as pessoas que a única coisa que pode definir quando está na hora de cortar contato ou não é sua resposta fisiológica e psicológica. Por quê? Porque se você lida com uma pessoa narcisista, você está acostumado a normalizar o inaceitável, não é? E aí isso quer dizer que você não está pensando direito. Você está com o pensamento distorcido. Você está com as referências trocadas. Você não está com acesso ao seu eixo interno, à sua sabedoria interna, que fala, não, cara, tá errado esse negócio aqui. Então, eu acho antiético um profissional aproveitar da sua vulnerabilidade e falar, eu acho que você tem que fazer isso. Não, cara. Um profissional responsável que lida com sobrevivente de narcisista vai te ajudar a te reconectar com o teu eixo interno. Porque a partir dessa reconexão, você sabe o que fazer. Uhum. Então, a sabedoria do que fazer tem que vir dentro de você. Porque é assim que se reconstrói uma personalidade dilacerada pelo abuso narcisista. Empoderando a pessoa a entender, não, mas você sabe o que fazer. Aí você dá as ferramentas para ela conseguir ter esse contato com o eixo interno dela. E também para lembrar que tem casos e casos. Tem gente que adoraria cortar contato, mas está lidando com um pai narcisista, idoso, doente, e é filho único e não tem dinheiro para colocar numa casa de repouso. E, tipo, essa pessoa vai ter que administrar esse contato. Uhum. Né? Então, tem caso e caso. Às vezes não cabe um contato zero para você. E às vezes você até queria, mas você está numa situação onde você não acha meios de fazer aquilo. Então, você tem que sobreviver naquela situação, minimizando o impacto daquilo em você, se dando a distância onde você puder, como Tariana. Bom, tem uma diferença entre, eu sei que segunda-feira meu pai vai no médico e eu vou precisar ou levar ele no carro, ou chamar um Uber para ele, ou buscá-lo, fazer alguma coisa prática, assim, né, para ajudar ele, que eu sei que ele tem essa condição, que ele tem que realmente tratar. E, tipo, meu pai ficou o final de semana inteiro me xingando por causa de outra coisa, e aí eu acho que só porque ele tá doente eu tenho que ficar aguentando o final de semana inteiro de xingamento. Não, aonde você percebe, isso aqui não tem a ver com tratar a doença que ele tem, que é o apoio real que ele precisa. Você não precisa ficar aguentando essas outras coisas. Então, você vai se dando permissão de não ser saco de pancada da pessoa, mas ajudar da forma que faz sentido para você e que você pode. Uhum. Que pode ser fazendo alguma atividade, limpando a casa da pessoa, que a pessoa não consegue se movimentar, sei lá, contratando alguém para cozinhar para ela, entendeu? Ou você vai lá e leva a pessoa. Tem coisas práticas, dando dinheiro, enfim, que podem caber para você. Querer ajudar sua mãe e seu pai. Inclusive, eu estava em contato zero com a minha mãe durante acho que 4 anos e pouco, e eu e minhas irmãs voltamos a ter contato porque ela teve um problema de saúde. E aí, a gente voltou naquele momento, abastecemos a necessidade dela, né? E depois ela cortou contato com todo mundo. Então, tipo assim, sacou? Tem casos e casos. Claro. Agora, contato zero, gente, eu vejo, as perguntas são sempre muito repetitivas, né? E claro, a gente entende por quê. Imagina o seguinte, você não quer se distanciar e você está numa situação de contato zero. Você está numa situação que pede contato zero. E você sabe disso, no fundo. Se eu te perguntar de 0 a 10, o quanto você quer ter contato com sua mãe? Menos 10, você responde. Porque não tem nada em você. Nada em você que deseja aquele contato. Nada. Só a culpa e medo da difamação que te segura. Só que você tem filho, cara. Aí você que tá ainda com a sua criança interna, tentando estabelecer aquele primeiro vínculo que não conseguiu, né? Você tem 40 anos, mas você não conseguiu até hoje se sentir seguro no vínculo com a sua mãe. Então, a sua criança interna continua buscando. Porque ela busca duas coisas, só que tem uma ordem hierárquica. Primeiro, ela busca o vínculo, que ela tem que sobreviver. Então, alguém tem que cuidar dela. Quando ela consegue o vínculo e unicamente quando ela se dá a permissão de se individuar, que é ser quem se é de fato, descobrir seus valores, viver a vida de acordo com seus valores. Se você tem que escolher entre os dois,
você vai sacrificar a individuação. E você vai ficar tentando correr atrás da validação da sua mãe, ok? Então, você tá lá com seu filho. Sua mãe, você já sabe como é que é. A sua criança interna quer agradar, quer agradar, quer agradar. Então, eu vou deixar minha mãe ter contato com meu filho, porque se eu não deixar, eu desagrado. Você está agindo a partir da sua criança interna, não a partir da adulta, que é mãe do seu filho. Quando a gente está falando da criança interior, porque isso da gente buscar essa validação externa, de querer agradar pai e mãe, muitas vezes a gente virar as costas para os filhos. Porque eu vou lá, eu, como filha, digamos que falhei em ser a filha que minha mãe esperava, né? Tava sempre lá buscando aquela aprovação e tentando me adaptar e tentando me moldar para poder corresponder às expectativas dela, porque minha mãe tinha um script lá de como eu deveria ser e eu ficava lá tentando, né, entrar dentro do personagem que ela queria. Só que, é muito difícil. A gente nunca vai conseguir corresponder àquilo que os pais querem, ainda mais quando eles são muito imaturos e não percebem que eles estão exigindo algo para compensar as questões deles, né? Externamente. Eu quero que minha filha mude e seja exatamente como eu quero, porque assim minha vida vai estar resolvida, né? Isso. Aquela falsa ideia de que eu vou estar bem quando o outro fizer alguma coisa por mim. Se ele tá buscando fora, pronto, já não tem como. Mas aí essa filha, o que ela sente? Eu falhei. Eu não consegui. E se ela não tem consciência disso, não trabalha essa questão e fala, mas tudo bem, na verdade eu fiz o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer e não tem como eu ficar nesse lugar de querer dar mais, né? Para poder tentar ver se um dia ainda eles vão conseguir me aprovar, me aceitar, colocar lá o selho de boa filha, né? E eu posso ser puta que continua nessa angústia de querer que papai e mamãe me aprovem. Que papai e mamãe a forma como eu faço as coisas na vida. E como muitas vezes as minhas decisões que são mais, digamos, conectadas com o meu ser, que tá lá desviado, né? Então eu não sei exatamente o que é. Quando eu tomo uma decisão que é um pouco diferente, por exemplo, a criação consciente. Eu vou lá, eu quero praticar a criação consciente, eu quero ser mais respeitosa com meu filho, mas chego na casa da minha mãe, o que acontece? Ela fica olhando torto porque eu fico dando colo pro meu filho. Quando ele tem uma birra, que é isso? Criança tem que ser um chinelo, tem que ser, tipo, você vai ficar colhendo criança que fica fazendo escândalo porque não teve não sei o que lá, porque teve que desligar a televisão ou qualquer outra coisa. A mãe fica achando um absurdo. E aí a filha, naquela coisa do tipo, de novo eu tô falhando como filha, eu preciso fazer com que minha mãe me entenda, me ame, me aceite. Corro o risco de passar por cima das minhas decisões e virar as costas para a necessidade dos meus filhos e fazer diferente. Muitas mães se percebem mais agressivas, tipo, bem mais, digamos, tradicionais diante dos pais do que quando estão em casa. O oposto que acontece no narcisismo, né? Eu prefiro quando você tá com gente perto. Eu fico mais, digamos, tóxica diante dos meus pais, porque eles têm essa veia. E aí eu não quero desagradar, eu não quero mostrar, eu não quero desobedecer, né? Eu sou a menina boazinha que aprendeu a se submeter, que sempre fazia tudo que os papai e mamãe queriam. Então eu não sei se é diferente. E aí eu viro as costas para os meus filhos. Perfeito. Né? E esse é o perigo. Então, tipo assim, todas vocês que estão falando, caraca, essa pessoa sou eu. Vocês têm que aprender a diferenciar quando vocês estão na sua criança interior e quando vocês estão na sua parte adulta. Uhum. Porque a resposta disso é muito simples. Você tem que decidir a partir da parte adulta. Só que, tipo assim, daí você tem que lidar com as demandas da criança interna. Como que você lida? Você para de colocá-la na posição de ficar pedindo para mamãe e papai que não são capazes de lidar com essa demanda, né? Não faça isso com a sua criança interna, porque, pô, a vida inteira ela tá aí querendo essa validação que ela nunca vai receber. E aí você fala para sua criança, sua mamãe sou eu. Uhum. Eu tô aqui para você e eu nunca vou te abandonar. Nunca tu vai ficar sem apoio. Mas como que faz isso na prática? Literalmente, quando você percebe no seu dia a dia, eu estou na minha criança. Tá, o que a criancinha precisa? Tarianinha, o que é? Você tá sentindo medo de abandono, Tarianinha? Pois, Tarianinha, vem cá, meu amor. Tô aqui com você sempre. Eu nunca poderia te abandonar. Você é tão especial para mim. Tá tudo certo, meu amor. Você usa alguma técnica lá para que essa criança não fique gritando pro nada, para mãe, para pai, e você pega a atenção dela e fala, aqui, queridinha, eu tô com você, eu tô com você. Você usa a técnica que for e você consegue entrar na parte adulta. Aí você age a partir da parte adulta. Exato. Né? Só perguntando, viu, Flor, que a Eliette perguntou, fala mais sobre essa criança. Gente, isso vai ser o tema da minha série sobre os maternos, tá?
Na série dos matérias, digita surdos quem quiser se inscrever, que a gente manda para vocês o link da inscrição por privado, tá? Mas na série dos surtos maternos, eu vou justamente falar como que você faz para praticar a criação consciente através de um trabalho com a sua criança interior. Eu vou estar falando quem que é a criança interior que mora dentro de você. Eu vou explicar por que que ela faz, por que que ela interfere na sua forma de educar os filhos, por que que ela faz você surtar, por que que ela te provoca tantos gatilhos. E vou, ao longo da série, mostrar quais são os caminhos para você aprender a maternar essa criança interior, para que ela não fique toda hora governando a sua vida. Porque é isso que acontece. Quando a gente entra em contato com essa energia da criança que mora dentro da gente, numa situação como essa, é quando a gente se sente pequenininho, assim, e de repente parece que a gente é criança de novo, e a gente está lá preocupado de tomar uma bronca do pai e da mãe. Eu falei, eu não quero tomar bronca do meu pai e da minha mãe porque eu tô dando cola pro meu filho. Tô com vergonha de fazer isso na frente deles. Não consigo sustentar, não me sinto confiante. Me sinto, né? Como é que eu faço para trazer a minha adulta e falar, relaxa, Maíra, quem tá gritando dentro de você de desespero e angústia é a tua criança. Mas você agora é adulta. Fica tranquila. Você consegue sustentar. Você consegue olhar para os seus pais e aceitar que eles fiquem desconfortáveis com a tua postura. E tá tudo bem, porque você não é responsável pelo mal-estar deles, como você acreditou lá atrás. Como eles fizeram você acreditar lá atrás. Né? Porque eles ficaram lá insistindo que você que estava fazendo aquilo com eles. Mas, na verdade, a impotência deles, a dificuldade deles de lidar com aquilo, a frustração deles, é problema deles. Seus pais são adultos e podem dar conta de cuidar das dores deles. Seus pais pode ser que não deem conta de lidar com a dor deles, mas você não é responsável por isso. Você não tem que mudar sua conduta porque eles ainda não dão conta. E pode ser que eles façam a vida sem dar conta. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso. Perfeito. Perfeito. E é lindo quando a gente faz, né, Flor? Porque a gente vai conquistando esse lugar. Sim. De conseguir levar para casa dos pais. E deixar acolhida, tipo, tá tudo bem. E eu não vou ignorar a dor dessa criança. Não vou fingir que não. Enfim, é um processo muito lindo. Digita surdos, quem quiser entender mais, pra gente não desviar tanto o tema da live, porque aqui a gente já tá em 1h30, maravilhoso. Básico, eu sei que a gente né? Pra mim tinha passado 20 minutos, mas tudo bem, 1h30. Com certeza vai ter alguns pontos aqui que eu vou tentar trazer das dúvidas que elas trouxeram, porque eu prometi, não, a gente vai falar disso, fica tranquila. Mas tá bom. Uma questão que a gente sempre traz, que eu acho que a gente vai ter que falar dessa vez também, é aquela dor de, ai meu Deus do céu, não é comigo, não foi minha mãe, não sou eu, mas eu vejo isso acontecer com alguém muito próximo, que eu tenho carinho. E eu queria poder fazer alguma coisa. Que aí é mais difícil ainda. Muito provavelmente você não vai conseguir intervir com um adulto, né? Mas eu vejo, sei lá, o filho de um amigo, ou algum sobrinho, ou, sabe, tipo, o aluno que eu tenho, que nitidamente a mãe é assim, ou o pai é assim, tá sofrendo por isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer por essa pessoa, que eu vejo que tá passando por isso, que tem essa relação com o pai ou com a mãe? Você tem uma coisa que você pode tentar fazer, né? Que pode ou não dar certo. Às vezes você vai ter uma resposta muito negativa e às vezes não. Muitas pessoas entram em contato e falam: Tariana, eu conheci seu trabalho semana passada, uma amiga minha me mostrou um vídeo, foi difícil no início, mas agora eu enxergo. Então, às vezes, você pode ir lá, manda essa live, gente, manda um vídeo para a pessoa, se você vê que ela tem abertura para isso, só que sem expectativa. Não seja mais uma pessoa narcísica que fala, você tem que enxergar o que eu tô te falando. Você tem que chegar agora. Você tem que cortar contato. Não seja essa pessoa, ok? Faça sem expectativas, porque quando você manda esse vídeo e a pessoa ou tá mais pra fase adulta, na parte adulta dela, onde ela pode reconhecer, ou não, cara. Ela tá super, super dentro da criança interior dela e ela... Você tá falando mal da minha mãe? Da minha mãe que eu tenho lutado todos esses anos pra agradar? Aí a pessoa pode ter uma resposta contrária. Quantos filhos de narcisista... A pessoa que é vítima narcisista, jamais narcisista. Sim. Eu fiquei pensando, nossa... Eles não vão aceitar, a não ser que eles estejam colapsados, eles vão falar, nada a ver, você que é narcisista. Ou então, isso é ótimo. Eu falei pra minha mãe, ela falou, ser narcisista não é ruim. Eu acho que você não entendeu o que eu tô falando, pai, mas tudo bem. Né? Mas, tipo assim, a pessoa pode entrar na defesa da minha mãe, porque é meu pai, porque não sei o quê, ficar pé da vida com você. Faça sem expectativa.
expectativa, Tá. né? E tipo assim, a pessoa, a partir da descoberta, gente, é uma descoberta horrível, cara. Parece que você é rasgada no meio. E parte da sua psique fica falando, acorda, acorda, olha, olha, olha. E você, ai meu Deus, tem que olhar, ai meu Deus, tem que chegar. E a outra parte fala, não, é besteira, você está exagerando. Você é uma filha ingrata, não pode pensar nessas coisas. Volta para tudo do jeito que estava. E você fica nessa guerra interior, até você conseguir se validar na sua parte adulta, Porque a outra parte é a sua criança desesperada de perder o amor dos pais, né? Então é dessa forma, gente, sem expectativa, mas manda um videozinho no momento certo e não seja narcísico com a pessoa, falando que eles têm que fazer isso, aquilo. Testemunha, né? Aquela coisa de ser testemunha, de quando você presencia alguma coisa e você trazer um pouco de referência para a pessoa poder ter algo ali na lembrança dela, assim, se de repente ser a salvação, né? Ser aquela Sim, exatamente. Às vezes, muitas vezes até funciona, mas depende muito do momento, né? E já adianto aí para quem fala de sogra narcisista, meu esposo é assim, a mãe dele é assado, teu esposo, mesma coisa. Ou ele tá pronto para enxergar aos poucos, e eu também recebo várias mensagens dessas, e tenho clientes que não são filhos de narcisistas, mas o esposo, a esposa aí não estão prontos para ver. Então eles vêm fazer o curso. E aí, com o tempo, eles conseguem, né, falar com o esposo, com a esposa e tal. Mas o seu esposo, sua esposa também pode simplesmente ir contra você. Aí você tem aquela impressão de que eles estão casados com a mãe. Sabe? Que, tipo, é o parceiro amoroso da própria mãe. Que é a mãe que está casada com ele. E dentro de casa você não consegue ser mulher do seu esposo, por exemplo. Né? Nesse caso, assim, independente de gênero, né? Então é isso, muito cuidado com esses momentos. A live vai ficar salva, para quem perguntou. Mas assim, a gente vai passar a reprise para quem estiver dentro dos grupos dos surtos. Então escreve surtos nos comentários, porque aí vocês recebem a inscrição por privado. E aí lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar para vocês depois o link da reprise, tá bom? Mas fica tranquilo que vai tá gravado. Deixa eu ver só o que mais que tinha. Tinha gente perguntando se você podia falar bem brevemente assim, se bipolar pode ser narcisista e como diferenciar mãe narcisista de borderline. É muito complexo ou cabe? Não, tipo assim, obviamente, né, um diagnóstico mais completo e tal, não é 2 segundos aqui que eu vou descrever, mas tem umas coisas importantes que eu posso pontuar. Então assim, primeiro que bipolar pode ser apenas bipolar e parecer narcisista quando ele está tendo suas oscilações de humor, porque isso sim acontece com o bipolar, mas aí é na oscilação de humor. Uma pessoa bipolar, eu tenho uma amiga assim, pode ser incrivelmente amorosa, centrada, totalmente capaz de assumir erros. Mas aí vem a mania, ou a hipomania, ou a depressão, que a pessoa fica irritada com tudo. Nesses momentos você fica, caraca, pode ficar super arrogante, grandiosa. Você fica, caramba, que narcísica. Mas depois a pessoa medicada, estável nos medicamentos, lá treinando todo dia, acordando cedo, não sei o que, enfim, fazendo as coisas que ela tem que fazer pela saúde, o humor se regulariza. Aí volta aquela personalidade. Ah, ela não é narcisista, ela é bipolar. Né? E quando tá nas oscilações, ela tem esses sintomas. A pessoa tem os sintomas, se trata, essa parte mais intensa fica um pouco mais estável, mas a pessoa continua narcisista, é porque ela é narcisista e bipolar. Você entendeu? Pessoas com transtorno de personalidade têm maior chance de ter um transtorno de humor. É muito difícil você encontrar uma pessoa que só tem transtorno de personalidade. Eu diria que é praticamente impossível. Essa pessoa também vai ter uma ansiedade, uma depressão, uma bipolaridade, alguma outra coisa. Tá? Agora, com relação a borderline, vamos lá. Vamos lá. Eu vou descrever do jeito que eu acho que faz mais sentido, tá? Existem grupos de transtorno de personalidade, e o grupo A, B e o C. O grupo B, o cluster B, é um grupo que inclui transtornos que têm elementos parecidos. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles têm coisas que são parecidas o suficiente para estarem no mesmo grupo. O grupo B inclui narcisista, borderline, histriônico e antissocial, que é no espectro da psicopatia. Vamos ver aqui se volta, porque tá pensando aí. Agora deu. Uhul! Voltamos. Um pequeno perrengue. Eu não seria capaz de assumir o barco e falar, não, deixa que eu explico aí o que significa esse transtorno todo. Socorro!
Ó, pra mim, eu não tô vendo você, Maíra. Você tá me ouvindo? E tô te vendo. Ah, então beleza. Eu tô vendo só uma tela preta, mas é nóis. Eu posso conversar com uma tela preta Ai, também. tadinha, Porque eu tô com que medo de sair pena. e entrar. Ai, Mas Deus. de boa, não tem problema. A Tá. gente vai que brota daqui. Eu vou Vai fingir como que eu se estou fosse uma olhando pra conversa você, Maíra. telefônica. Ah, Beleza. Borderline, né? Então a gente estava no transtorno de personalidade borderline. Falei que tem o grupo B de transtornos de personalidade, que tem coisas parecidas entre si. Histriônico, narcisista, borderline e antissocial, correto? O que tem de parecido entre si, Tariana, essas coisas? Dificuldade de regular as emoções, comportamentos tidos como dramáticos, caóticos, não é? Todas essas pessoas têm tais comportamentos. E narcisista e borderline, é possível uma pessoa ser narcisista e borderline? Bom, vamos lá. Quando normalmente a gente segue o modelo médico de diagnóstico. O que é isso, Tariana? O modelo médico funciona assim. Eles tentam fazer de cada transtorno uma doença única. Então, mas só que personalidade não funciona assim. No sentido de que, na prática, é muito difícil uma pessoa ser só narcisista. Na prática, ela vai se encaixar no critério diagnóstico do narcisismo e ela vai ter fortes traços borderline, vai ter aquele traço antissocial. É como se fosse um milkshake de características de todos os transtornos do grupo B e até dos outros grupos que formam uma personalidade. Isso é outra... Vocês continuam me ouvindo? sim, eu tô te Ah, tá, ouvindo. beleza. Ah, Beleza. Como tá preto, né? Eu vai, não sei se eu tô... eu tô fazendo vários exercícios com a cabeça, mas você não tá. Beleza, beleza. Então, tipo assim, vai ter gente que vai falar, não, porque borderline sente, narcisista não sente, eles não podem ter o mesmo diagnóstico, a mesma pessoa não pode ter os dois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque narcisista sente não é psicopata. Isso é coisa da internet que confunde narcisismo com psicopatia. Psicopatas também sentem, só que muito menos. E eles também aparecem num grau, né, no espectro. Então, tipo assim, narcisista e borderline, cara, em 40% ou mais dos casos, vão estar na mesma pessoa, tá bom? Mas não pode, Tariana, porque internamente o borderline tem um grande medo de abandono. O narcisista não se apega a ninguém, consequentemente não poderia ter medo de abandono. Nada a ver. O psicopata que eu entrevistei tem traço borderline, medo de abandono, psicopata. O narcisista, Jacob, que eu entrevistei, tem traço borderline. A Tessa não tem. Ela não tem esse negócio de medo de ser abandonada, porque ela sim não se conecta com as pessoas e não tá nem aí se a pessoa vai embora ou não vai embora. Correto? Então, do lado de fora, borderlines levam tudo pro lado pessoal, narcisistas levam tudo pro lado pessoal. Borderlines têm respostas emocionais desreguladas, narcisistas têm respostas emocionais desreguladas. Borderlines te colocam na posição de cuidar deles, de ser mãe e pai deles, narcisistas podem fazer isso também. Não vai ser sempre esse caminho, mas vocês, lidando com o indivíduo narcisista, você vai perceber que eles se fazem de criança, eles te colocam na posição de adulto, tá bom? O que acontece é que o núcleo do narcisista, né, é aquela vergonha que tem a ver com eu sou um lixo, então a minha personalidade está toda voltada para receber validação. Já o núcleo do borderline está voltado para eu tenho medo de abandono e também tem duas coisas, eu tenho medo de abandono e eu tenho medo de ser engolida. Então você interage com a pessoa borderline, quando você está longe dela, ela pode sentir medo de abandono e surtar nesse momento. Só que quando você está próximo dela, algumas das pessoas borderline vão surtar, porque você está muito próximo. Aí ela sente que ela está sendo consumida, é um amaranhamento esquisito, aí ela te afasta, te provoca para você se afastar. E fica nesse vai e vem, não é? E o borderline também tem uma falta de senso de identidade, exatamente como o narcisista. A grande diferença é que o narcisista cria um falso eu. Lembra que eu descrevi mais cedo? Peguei um traço da sua personalidade, um traço da sua personalidade, vou construindo um Frankenstein, que é uma personalidade fictícia, mas é uma personalidade que eu construí, que é grandiosa e está sempre certa. O borderline é como se ele não conseguisse chegar nesse ponto. Ele é todo desregulado, se sente inadequado, tem um auto-ódio avassalador, como o narcisista tem também, mas ele não consegue construir um falso eu. Então ele fica transitando entre diferentes personas, de acordo com a pessoa com quem ele está. Então, por exemplo,
quando essa pessoa borderline tá com essa amiga que gosta de poesias. Aí a pessoa borderline começa a se vestir que nem ela, começa a escrever poesia, começa a ler poesia. Mas aí esse relacionamento acaba. Aí a pessoa borderline, nessa outra situação aqui, tá com uma pessoa que gosta de arco e flecha. Sei lá, do esporte de arco e flecha. Aí ela abre mão da poesia e agora ela vai se vestir que nem essa pessoa, como se ela não tivesse nenhuma identidade. E ela vai assumindo as personalidades das pessoas mesmo, porque ela não tem aquele senso de eu. Na prática, não tem muita lógica você... você pode até ter traçar um perfil psicológico onde você fala, essa pessoa é uma borderline narcísica. Ou seja, a base dela é border e ela tem traços narcisistas. Ou, esse é um narcisista borderline. Ou seja, a base dele, a parte predominante da personalidade é narcisista e tem os traços borderline. Mas uma pessoa facilmente vai ser narcisista, com traços histriônicos, aqueles traços antissociais e também traços borderline. É um milkshake. Tanto que tem uma narcisista que eu sigo, que o canal dela é Cluster B Milkshake. Milkshake do grupo B. Nossa. Porque é um milkshake de um monte de características desse grupo, sacou? Uhum. Era essa a pergunta que eu consegui responder? Bem, acho que a gente pode, na verdade, como a gente está com o tempo bem estourado, encaminhar para duas questões que são mais, acho que dentro do tema da live, que são as últimas, que acho que a gente vai poder, para não terminar sem isso, que seria a pergunta que vem muito assim, sou filha de mãe narcisista, como não reproduzir isso, né, com os meus filhos, tomar cuidado de não reproduzir, e para fechar, como superar isso, né, tem um pai e mãe narcisista, qual que é o caminho que você sugere? Eu sei que você tem um trabalho aí que é dedicado para pessoas que são filhos de familiares que tem esse sistema narcísico, né, que tem narcisista na família e tal, mas de repente de pensar, né, uma vez que eu me dou conta que eu tenho mãe narcisista, pai narcisista, e eu talvez não soubesse disso até hoje, ou agora que eu estou disposta a olhar para isso, sei lá, que caminho que eu tenho que seguir? Porque tem um luto aí para ser vivido, tem muita coisa aí para ser processada, e muito do que vai ter que ser construído de uma autoestima que está muito abalada é de ter um processo de empoderamento para essa pessoa acreditar que ela é capaz de sair desse lugar. Porque vem muita culpa quando você quer realmente se livrar dessa dependência que foi gerada nesse relacionamento. Né? Não é tão fácil você sair, porque justamente uma das sequelas é você se sentir responsável pelos pais, por esse pai e por essa mãe, pelo mal-estar dela. Então, o tempo todo você fica com essa ameaça de se eu me comportar de um outro jeito que é o esperado, eu vou fazer essa pessoa passar mal ou vou sentir a represália dela. Então, não é tão fácil tomar essa decisão. Tá? Tem esses dois pontos, acho que ficou meio em aberto para mim. Como não reproduzir com os meus filhos e como superar. Qual é o passo para eu poder sair dessa? E lembrando, quem tá aqui, tá? Que essa é uma live de esquenta dos surtos maternos, que é uma série que eu vou fazer em outubro, agora de 2 a 9 de outubro, que eu tô fazendo 4 encontros esses dias. Esse é o primeiro. Na sexta-feira eu vou falar sobre culpa materna também, com a Flávia Penidos, quer dizer, também, aqui agora eu acabei de falar desse tema. Hoje eu estou falando de narcisismo, mas na sexta-feira eu vou falar sobre como maternar sem culpa. E aí a gente vai falar sobre a origem da culpa, por que a mulher especificamente sente muita culpa quando ela materna de um jeito errado, né? Quando ela está educando errado os filhos. E na semana que vem eu vou falar sobre adolescência, resultado da infância, com a pediatra doutora Juliana Franco. E na sexta-feira eu vou falar com a doutora Priscila Xavier sobre as birras, como lidar com as birras de forma respeitosa também, tá bom? Só para vocês saberem. Então, quem tiver interesse, se inscreve na série, digita surtos para vocês receberem a inscrição por privado, porque aí depois vocês acompanham as aulas que vão acontecer de fato na outra semana, que vai ser sobre criança interior e sobre criação consciente. Mas deixa só para lembrar quem chegou agora e não viu essa informação. Perfeito, perfeito. Bom, na verdade, a resposta para as duas perguntas é a mesma, Exato. Que é você tem que se individuar. E se individuar significa usar técnicas para lidar com as demandas da sua criança interna para que ela desista de ter uma mãe e pai física e aceite você como mãe e pai dela. E nisso tem um luto, não é? E para a gente aguentar esse luto, para a gente aguentar o medo, a culpa, a depressão, a raiva de sacar que sabe aquela mãe que você achava que você podia ter um dia, ou aquele pai, você não vai ter, tá bom? Uhum.
Sabe a fantasia que você teve durante a vida inteira de que sua mãe e seu pai eram incríveis, só tinham uma dificuldade aqui ou ali? Pois é, você estava mentindo para si mesmo, porque você precisava. Não é que seus pais são horríveis. Minha mãe é admirável em várias características. Mas, tipo assim, aquela mãe que eu acho que eu ficava construindo na minha cabeça, essa mãe não existe. Você idealizou, né? Eu idealizei porque eu precisava. Uhum. Então a gente precisa, né? Isso faz parte de um luto. Sabe a infância normal que você achou que você ia ter? Pois é, você nunca vai ter essa infância nessa vida. Você vai lidar com... Perdão? Já é passado, já aconteceu. Não tem como mudar o que aconteceu. Eu uso muito essa frase, né, do livro O que Aconteceu com Você. Não sei se você já leu, da Oprah. Com Já? Bruce Perry, né? Porque você tem que ter consciência de que aquilo que aconteceu, você não tem como mudar. Mas o resultado de quem você se tornou por conta do que te aconteceu, você tem possibilidade de intervir nessa pessoa que você se tornou. Então, se autorresponsabilizar, né? Para poder, tipo, hoje eu vou olhar para o resultado de quem eu sou por conta do que me aconteceu. Mas eu não tenho mais o que fazer com aquilo que já está lá, entendeu? Eu tenho que fazer, eu tenho que me conformar, eu tenho que aceitar, que já está acontecido, já foi. E não dá para ficar no lugar da vítima, tipo, nossa, olha só, não devia ter sido assim. É que não adianta, eu só vou gastar energia. Por isso que eu gosto do seu perfil, né? Porque eu sinto que é nesse lugar, assim, de autorresponsabilidade. Não é uma questão de ficar só julgando os pais e falando eles não tinham direito de ter feito isso. Se eu fico nesse lugar, eu estou reforçando essa postura de não ter possibilidade de ação. Perfeito. Refém, me coloco como refém. O poder está na mão deles. Ah, eles falharam, olha só, não tem o que fazer. Não, tipo, eles falharam, já aconteceu, então eu vou... Hoje eu decido o que eu vou fazer com isso. Perfeito. E é difícil a gente fazer isso. É impossível fazer enquanto criança. Uhum. Porque criança não consegue. Exato. Ela precisa de mamãe e papai. Por isso que no processo de individuação, ou seja, no processo de se tornar o adulto que você de fato é, não é excluir sua criança da sua psique, ela vai estar lá, né? Você só vai lidar com ela de outra forma. O adulto consegue fazer o quê? Enxergar a realidade tal qual ela é. Então, o luto é você estourar a bolha de fantasia, onde você achava que você tinha poder que você não tem. Você receber... Um dia eles vão enxergar meu lado. Um dia eles vão me validar. Um dia eles vão reconhecer o que eu fiz por eles. Um dia eles vão ficar mais mansos. Um dia... A pessoa colapsou e está em terapia? Então não. Então não. Não tem razão nenhuma na literatura e nas informações disponíveis para você acreditar que esse um dia vai chegar se a pessoa não colapsou, não teve o processo de entrar em contato com depressão e, a partir de então, buscar uma terapia. Você entendeu? É assim, gente. Então, adulto banca a realidade. Quanto mais a gente aprende a se individuar, isso só significa, gente, que você não só conversa, não só age a partir da sua parte adulta, mas como você se pergunta, peraí, o que eu sinto e penso sobre isso? E aí, pouco a pouco, você vai tomando decisões no seu dia a dia que vem desse lugar. Não do lugar de, eu acho que eu vou ter que ser mais violento com os meus filhos na frente da minha mãe, porque se eu for muito acolhedor, eles vão me julgar. Isso não é o lugar da adulta, né? Você estando aqui no eixo da adulta, do adulto, você começa a perceber, por que eu sempre usei essas roupas? Minha mãe comprava roupa pra mim e ela gostava dessas roupas, mas eu detesto essas roupas. Nossa, eu prefiro um negócio assado. Aí você vai e começa aos poucos tomar decisões baseadas na sua bússola interna, nos seus reais valores de adulto. E isso é um tempo, é um processo, não é da noite pro dia. Enquanto você vive o luto, você vai se tornando adulta da sua criança interior para ela parar de ficar choramingando para mãe e pai físico e entender que não precisa deles, porque não precisa. Para quem acha que é insuperável a dor de ter uma mãe ou um pai narcisista, como se só porque você não tivesse recebido um certo tipo de amor na infância, não tem solução na fase adulta, eu tô aqui para te falar que isso é mentira. Na fase adulta, nós temos capacidade de nos individuarmos, nos tornarmos adultos da nossa criança interna e ela para de pedir atenção de mãe e pai narcisista. Mas é um processo. Quanto mais a gente toma decisões, peraí, o que o adulto pensa? O que eu realmente penso? Mas a minha bússola interna fala o quê? Aí você começa a escolher as comidas certas, as roupas certas, os relacionamentos certos, a carreira certa, as decisões
alinhadas. E quando você escolhe uma vida que de fato está alinhada com você, aquela sensação de quem sou eu, tem algo de errado, o que eu faço, ela vai embora. Porque agora você está na vida que você criou para você, que reflete os seus valores, reflete suas necessidades. E aí, tendo essa vida que a adulta criou, com a criancinha cuidada, porque eu uso as minhas técnicas para ela não ficar choramingando para a pessoa errada, não é? Tendo essa vida, estando bem centrada na sua bússola interna, na sua capacidade de discernimento de adulto, você olha para aquela outra vida lá e você nunca mais vai voltar para aquilo, cara. Aquilo se torna intolerável para você. Intolerável. Inclusive, eu queria só falar uma coisinha aqui que é importante. Sinal de cura desse processo de individuação de sistema familiar narcisista é que você se torna indiferente perante o narcisista da sua vida e você não tolera mais os mesmos abusos. Isso é importante falar, porque tem gente que acha que sinal de cura é você se tornar tão casca grossa que você continua tendo os mesmos contatos, os mesmos relacionamentos tóxicos, só que agora você aguenta. Não, gente, isso é um pensamento de codependente, isso é um pensamento autodestrutivo, masoquista. É que nem dependência química. Você usa uma cacetada de droga. Aí você tá sóbrio durante 10 anos, tenta usar a mesma cacetada de droga para ver se você vai ter uma overdose, para ver se o seu corpo aguenta do mesmo jeito. Você não aguenta do mesmo jeito. Ou você comeu porcaria a vida inteira. Aí você faz uma reeducação alimentar, aí seu intestino fica legal, cara. Sabe? A pele fica legal, a energia, as emoções ficam legais. Fica comendo certinho durante meses. Tenta comer pizza e sorvete, petit gâteau e fritas e não sei o quê, para ver se você não passa mal uma semana. Então, cura é quando a gente não tolera o intolerável. Isso não pode ser interpretado como um ataque contra a família, correto? Então a resposta das duas coisas, gente, é a individuação. É assim que você banca se tornar uma adulta, é assim que você banca desagradar a família, é assim que você constrói uma vida nova alinhada, é assim que você protege seus filhos a partir do lugar de mãe ou pai desses filhos e não a partir do lugar de criança querendo a validação dos pais. Maravilhoso, querida. Gente, muito obrigada. Eu acho que eu dei conta de todas as dúvidas mais importantes assim, que apareceram. Se eu falhei, depois eu te procuro para a gente jogar alguma coisa nos stories, alguma coisa assim, só para... Te peço auxílio caso eu não tenha a resposta, se for uma coisa muito específica. Mas eu queria muito agradecer, Tari. Sempre maravilhoso conversar com você, fazer live com você. Obrigada por estar sempre sendo super generosa, por aceitar meus convites, por estar aqui nesse canal. Enfim, o Instagram da Tariana é Tariana_Rocha, tá? Yes. Então, sigam essa mulher maravilhosa, façam os programas dela. Quem for terapeuta e puder fazer esse programa novo aí na 30. Estou muito empolgada. Isso. Até eu tô curiosa. Yes. Com certeza. Estou bem empolgada. Uma história incrível para vocês, porque imagina ter esse conhecimento para poder atender e perceber aí quando a pessoa está com esse traço e poder conduzir, ajudar. Incrível. Então, agradeço aí pela sua missão, por você estar cumprindo a sua missão de vida, o seu propósito e estar trazendo para a gente todo esse seu conhecimento e essa sua grandiosidade aí para poder falar desses temas. Vai ficar salva a live. Quem tiver interesse em ver a reprise, perdeu o começo, sem querer separou em duas partes, tivemos problemas técnicos, eu vou ter que juntar lá, vou colocar no YouTube e vou colocar o link para vocês que estiverem nos grupos de WhatsApp, tá? Então, tente escrever surtos aqui nos comentários para receber a inscrição por privado. Se tiver dificuldade, entre em contato com a Bia, que é da minha equipe, que vai estar lá o íconezinho do WhatsApp no canto da página. Ai, não consegui me inscrever, deu problema, não sei o quê. Não deixe de se inscrever por isso. Ou procura a gente no direct. Joga um sinal de fumaça para avisar que não está conseguindo entrar, porque tecnologia sempre falha às vezes. Sempre falha às vezes é bom, né? Sempre. Tipo, literalmente, não sei o que, né? A gente no português. Mas, enfim, se inscreve e venham para a série dos surtos, venham para as próximas lives de esquenta que vão acontecer sexta-feira agora, sobre culpa materna, como maternar sem culpa. Quarta-feira que vem, sobre adolescência, é resultado da infância, importantíssimo. E na sexta-feira que vem, sobre birras, como lidar com as temidas birras, tá? Então, quem tiver qualquer um desses problemas aí na cabeça, sobre parentalidade e tal, o que eu vou fazer, e depois se inscreva nos surtos para poder participar das aulas, onde eu vou estar falando sobre quem é a criança interior, por que ela te faz surtar,
por que ela interfere tanto na sua forma de educar, por que ela faz você não conseguir praticar a criação consciente que está tão decidida na tua cabeça, você fala, meu, eu quero ser essa pessoa, e quando você vê, tá diante do comportamento desafiador da criança e pá, você avança nela e fala, meu Deus, eu tô sendo igual a minha mãe, não pode ser. Que horror! Ou seja, se você tem dificuldade com isso, que eu tenho, acredito que a grande maioria tem, eu tive isso também, e obviamente ainda tenho esse processo de estar trabalhando isso em mim, vem para essa live, porque vem para a série dos surtos, porque eu vou ensinar vocês um caminho para maternar a criança interior, porque esse é o pulo do gato. A gente falou um pouco disso aqui. Sim. Né? O pulo do gato é poder trabalhar com essa criança, porque é ela que tenta entrar em cena nessas horas e tentar controlar os filhos de vocês, porque ela tem aí os seus gatilhos por motivos pessoais, que a gente vai investigar e aprender a identificar durante a série, tá? Então venham, vale muito a pena. É uma série que já foi vista por 45 mil pessoas, já está com quase 9 mil inscritos nessa edição. Que legal. É a sexta edição que a gente está fazendo. Eu amo fazer os surtos maternos. Inclusive, estou cheia de vídeos novos que vão surgir aí das minhas séries dos diálogos das mães imperfeitas, da mãe imperfeita. Que legal! Ótimos! Estou editando. Então vai ter coisa nova aí no ar para vocês, para brindar vocês. E é isso, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Tari, pela presença. Pode deixar que a gente vai ter a reprise aí para vocês. E a gente se vê na sexta-feira. E eu te vejo logo mais, querida. Obrigada mesmo. Tchau. Muito obrigada, gente. Tá? Para outras pessoas. Fica à vontade. Vamos fazer um sorriso aqui, ó. Eu vou tirar... A gente fica bonitona. Vocês fazem um print, colocam nos stories e ajudam a gente a espalhar essa mensagem. Beijo. Isso. Beijo, gente. Muito obrigada, Maíra. Tchau.